Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além da Razão. E hoje, de modo muito especial, mais uma vez, nós vamos além do óbvio, vamos sair do superficial e daquele senso comum para buscarmos mergulhar em conversas que provocam, conversas que transformam a forma em que nós enxergamos o mundo. Toda semana nós recebemos convidados especiais, profissionais, especialistas, pessoas com histórias maravilhosas, histórias que emocionam porque são experiências reais. E muitas vezes tratamos de assuntos que saem da nossa imaginação ou do nosso comum. Hoje nós vamos falar sobre o tema de saúde. Prevenção, informação, qualidade e tanta coisa muito legal. E eu sempre digo, a pergunta é só o começo, a resposta nem sempre é o final. Por isso já, Deep, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, David, doutora Cláudia, Boa noite. a todos da equipe e aos demais convidados, em especial a você, nosso público, sempre muito assíduo, e nessa expectativa de estar recebendo mais um dia de conversa, de assuntos impactantes, né? E de informações. O nosso intuito realmente é trazer informação até você, é levar uma informação consistente, é trazer a ciência e, além de tudo, coisas que a ciência também não explica, né? Questões aí que envolvem a nossa espiritualidade, dentre outros pilares da vida. E hoje, no episódio do Além da Razão, nós temos a honra de receber uma convidada muito especial. A doutora Cláudia é médica, intensivista e pneumologista, especialista não só em cuidar de doentes críticos dentro de unidades de terapia intensiva e também, né, especialista na arte de ouvir os pulmões, tá? E também o coração dos pacientes. A gente sabe, eu conheço a doutora Cláudia, já tem um histórico aqui na nossa região, em Francisco Beltrão, e tem uma trajetória muito marcada pela dedicação com a saúde respiratória e um olhar humano sobre o sofrimento. A doutora Cláudia nos ajuda a enxergar além dos sintomas, além dos diagnósticos, nos conduzindo então a refletir sobre a respiração da alma, a fé no processo de cura e os limites entre a ciência e espiritualidade. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda no Além da Razão. É uma alegria imensa tê-la conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite por estar aqui, uma oportunidade única e espero que todos gostem desse bate-papo que a gente vai conversar hoje e agradeço a oportunidade para todos que estão aqui. Obrigada. Que maravilha, doutora. Bom recebê-la. E eu já queria começar perguntando o que levou a senhora a escolher essa área da infectologia. Como o Deep falou, além de intensivista, que faz esse cuidado nas UTIs e tudo mais, o que motivou como médica dizer, eu quero ser infectologista? Por que isso, doutora? É pneumologista. Pneumologista. Não tem problema, não tem problema. É muita Muita informação, né, David? Já estava trocando, é tanta informação, então pneumologista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu fiz medicina na Universidade Federal de Santa Maria, me formei no ano de 2000 e tentei residência para clínica médica. Passei, eu falo assim, que eu passei em São Paulo e foi uma oportunidade enorme para mim ir para lá. Comecei, como a maioria dos médicos, às vezes, quando está na faculdade, a gente tem uma dificuldade para escolher a nossa especialidade. E acaba que você não sabe o que fazer corretamente ou direito. E eu gostava de tudo, de todas as áreas. Então, resolvi fazer clínica médica. Dentro da clínica médica, eu me interessei pela pneumologia e fiz a especialidade de São Paulo em pneumologia. Mas eu achava também que só pneumologia não era o suficiente para mim, porque eu gostava muito de paciente crítico e grave. E aí eu fiz a terapia intensiva.
como eu tinha a parte da pneumologia, me Isso seria ajudou um novo processo. uma nova residência, né? Então, foi 2 anos de clínica médica, 2 anos de pneumologia, 2 anos de terapia intensiva e depois eu fiz mais 1 ano de broncoscopia. Então, que só aí de estudo nós já estamos falando em 12, 13 anos de estudo. bastante. Minha família Tem que gostar de estudar. minha família perguntava quando que eu ia começar a trabalhar. Verdade. E eu gostava da pneumologia exatamente por isso, assim, porque ela envolvia essa parte da respiração. Então, isso sempre me chamou muito, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu sempre falo para os meus pacientes, a respiração é uma coisa que você consegue controlar, diferente do coração. Você não controla uma arritmia, você não controla uma descompensação cardíaca. A respiração a gente consegue controlar. Então, me chamava muito a atenção isso, Mas sabe? isso faz algum impacto na vida da pessoa, Faz. já que você disse que pode controlar, Porque né? através da respiração você pode controlar a sua respiração, o seu estresse, o seu quadro emocional, a sua tensão. Então, é importante nesse lado. Tanto que quando você faz alguma coisa como meditação, yoga, você trabalha muito a parte da respiração. Então, eu achava que a respiração, ela vinha muito junto com tudo isso, sabe? Com o controle, tanto a parte emocional, que eu sempre tive uma admiração, né, pela parte emocional dos doentes. Eu acho que isso tem muito a ver. Conectava a parte respiratória, das doenças respiratórias, e também a pneumologia, ela é muito importante em terapia intensiva, porque a grande maioria dos pacientes que vão para a UTI vão por sintomas respiratórios. Então, abrangia tudo aquilo que eu sempre admirei. Interessante, nós vamos entrar nesse assunto também. Mas a senhora falando, eu lembrei de algo que talvez possa fazer sentido. Que principalmente o pessoal com mais idade, quando alguém estava nervoso, fala, calma, respira. Tem uma ligação com isso, então? Tem uma ligação muito forte. Eu até falo para os pacientes, as pessoas mais velhas, assim, que isso é muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes. O paciente com doença respiratória crônica, ele é um paciente ansioso. Por quê? Eu brinco, ninguém morre afogado feliz. Porque o paciente com doença respiratória crônica, ele tem o quê? Falta de ar. E quando a gente tem falta de ar, eu sempre falo, imagine você morrendo afogado no mar. Falta de ar. Você fica apavorado. E é isso que acontece com eles. Então, eu sempre falo para eles assim, é normal a ansiedade nesse tipo de paciente. Porém, nunca pense que isso é só ansiedade. Pense que é alguma doença respiratória, porque às vezes acaba passando despercebido diagnósticos de doenças graves quando a gente foca achando que tudo é ansiedade. Mas e quando perceber que de repente fala assim, eu preciso procurar uma especialista, porque não estou mais normal. Como detectar isso? Eu, como, por exemplo, uma pessoa comum que não tem estudo na área, como que eu vou saber que a minha respiração não está legal e eu preciso de uma ajuda? Então, é bem interessante isso, é uma ótima pergunta. Então, assim, ó, você é um paciente, tem acontecido muito agora, eu digo do ano passado para cá, né, pós-pandemia, os pacientes, então, eles tiveram essa melhor, eu falo que é um aprendizado e um maior conhecimento do pulmão. Eu falo que é uma graça, porque hoje em dia todo mundo tem oxímetro em casa, né? Antigamente ninguém sabia para que servia aquele aparelhinho no dedo que media a saturação. Hoje em dia todo mundo tem. Então as pessoas começaram a conhecer a sua respiração, o seu pulmão, os seus sintomas. E eu falo assim que sempre numa desgraça, como foi, né, uma catástrofe, a pandemia, tem coisas boas, então eles ficaram mais atentos a isso. Então, desde uma gripe, você tem um resfriado, eu falo para o paciente assim, para as pessoas. A partir do momento que você vê que você está com dificuldade para respirar, e isso é uma coisa assim, frequente e contínua, não está só relacionado eu estou no meu trabalho, eu começo a trabalhar. Não é um fato isolado. Não é um fato isolado. Aí eu começo a ficar. Mas aí eu vou sair lá fora, dou uma volta, eu melhoro. Eu estou em casa, eu estou bem. Eu chego no trabalho, minha frequência respiratória aumenta. Não é só isso. É o tempo todo. Então, eu estou lá, em casa, dormindo, eu sinto um pouco de desconforto, falta de ar. Eu estou almoçando, eu estou jantando, eu sinto um pouquinho de cansaço, desconforto. Eu estou sentada na frente da televisão, eu estou tossindo, eu estou com falta de ar. Eu estou caminhando, está acontecendo isso.
Então, as doenças respiratórias, geralmente, elas cursam com um curso progressivo, né? É diferente da ansiedade. A ansiedade, a gente sente mais quando tem algum motivo desencadeante, né? Às vezes até não, mas tem alguma coisa, nem que seja só um pensamento que você tem. Então, é um pouquinho diferente. E a ansiedade, por si só, sem doença respiratória, ela é controlável. Então, você controla a tua respiração, você fica sem sintoma nenhum. Você controla totalmente. Você não tem mais nenhum sintoma respiratório. Nada. As doenças, não. Então, tá na dúvida? Vamos pro médico. Doutora Cláudia, o oxigênio ele é invisível, é impalpável, né? E um gás absolutamente essencial para a vida humana. Sem ele a gente não consegue existir, né? Não há vida. Na sua visão, o que isso pode assim nos ensinar sobre coisas invisíveis da vida que sustentam a nossa existência, como por exemplo a fé, o amor ou até mesmo a esperança? Como que é a tua atuação como mulher, como ser humano, como médica, nessas questões da vida? Qual que é o significado que você dá para isso? Olha, a UTI, a terapia intensiva, ela nos mostra muito essa diferença, sabe? Entre um paciente que... As doenças graves em si, né? Quando eu falo terapia intensiva, eu tô falando de doença grave, né? Então, o paciente vai para lá... todo mundo acha que a pessoa vai na UTI para morrer. E eu falo que não, ela vai lá para poder sair bem, né? Que tem aquele mito, né? Foi na UTI, porque aquela brincadeira, assim. o último suspiro da pessoa dentro da UTI. Eu, por exemplo, quando eu coloco um pós-operatório meu na UTI, tem que ser muito bem conversado com a família. Exatamente. E tudo, porque de certa forma esse paciente ele fica um pouco desvinculado da família, né? Então tem horários de visita e toda a rotina, mas isso gera uma ansiedade em quem está fora. E o leigo, realmente, ele não tem esse critério de julgo. Então, nossa, mas está na UTI? Como assim? Por que foi para UTI? Se criou um mito em cima disso. Tanto as UTIs, CTIs, quer dizer, só vai receber pessoa que já está em um estado terminal e que não tem praticamente o que fazer. Exatamente. Então, antigamente era assim, né? A gente mandava para a UTI os pacientes terminais, né? E confundiu isso. Então, hoje em dia, pelo contrário, um paciente terminal, com terminalidade, ele fica no quarto, com o conforto da família, com tratamento. Mas até porque então já está no final, exatamente. Vai morrer sozinho? Sozinho. Não. Pelo contrário, quando você manda um paciente para a UTI, é porque você quer que ele se restabeleça. E as pessoas que me conhecem e convivem comigo, que elas mudaram esse pensamento. Então, elas falam assim, nossa, agora hoje em dia eu sei que o melhor lugar no hospital é a UTI. Porque é onde você vai estar monitorizado 24 horas dentro do hospital, né? Sim. 24 horas, lá vai ter um médico prontamente para te atender, você vai fazer exames todos os dias, você vai ter toda uma equipe de enfermagem preparada e treinada em terapia intensiva para te atender imediatamente. Então, uma parada cardiorrespiratória que acontece dentro da UTI, a gente leva em torno de 30 segundos a 1 minuto para começar a atender. E se está dentro de um quarto? Se você está dentro de um quarto, até você chegar lá, até você acionar, até alguém trazer o carrinho de parada, demora mais tempo. Então, eu sempre brinco que o melhor lugar, o mais seguro e o que mais você vai ter chances de sair se você tiver algo grave é dentro da UTI. Então, isso já é uma coisa que muda. Isso aí é igual fazendo um comparativo, por exemplo, com relação à anestesia, né? A gente está sempre em contato com os anestesistas, eles falam isso para os pacientes. A anestesia mais segura que tem é a anestesia geral. Exatamente. Onde ele tem o paciente na mão, ele consegue um manejo mais adequado. Mas é o que mais assusta os pacientes, né? Meu Deus, é fazer anestesia geral. Justamente o medo de ficar totalmente vulnerável e na mão do outro. É isso aí, é vulnerabilidade, essa é a palavra. Exatamente. Então, uma dica para todo mundo, não tenham medo da UTI. A UTI realmente, a mortalidade é que hoje em dia também houve mudanças na UTI, né? Então, a gente tem UTIs gerais,
cardiológicas, neurológicas, respiratórias. Então, grandes centros têm, já dividiu tudo, né? Vamos supor, pós-operatório. Fica só o paciente pós-operatório. Então, ele sabe Não que tem lá mais dentro... aquela junção que está todo mundo junto. Tipo, vai ter porque o UTI do trauma. Então, o UTI do trauma, eu trabalhei muitos anos em São Paulo no UTI de trauma. Eram pacientes extremamente graves, né? Então, lá é aquele paciente que tem grandes acidentes, politraumatizado, TCE, que é trauma de crânio, então pacientes extremamente graves. Então, um paciente como esse, ele não deve ficar junto num paciente que foi fazer, né, uma cirurgia urológica. Eletiva. E tá lá eletivo, super bem, sem dor, só para ver controlar o sangramento e tá bem. Então, as grandes UTIs e grandes hospitais, eles estão fazendo isso exatamente pelo conforto do paciente, né? Então, já é uma grande coisa. Então, a gente tem que estar, eu sempre falo, né? Não tenha medo de ir para a UTI, porque as pessoas elas vão em pânico, realmente. Você falou que tem que ir para a UTI, eles, né? Como você falou, tem que ter todo um preparo para convencer. E é o melhor lugar, principalmente para pós-operatório, para controle de dor e um monte de coisas que acontece no pós-operatório. Então, voltando agora à sua pergunta. Então, ela não vai conseguir continuar, David. Não, então, voltando a isso. O que eu sempre observei? Que os pacientes que têm algum tipo de espiritualidade, de fé, eles são diferentes. Na hora que eles chegam, eu sempre falo assim, parece que as portas vão se abrindo. Então, com eles, tudo dá certo. Você vai pegar um acesso, o acesso é pegar a veia. Pega na primeira. Você vai fazer um procedimento, dá certo. Você precisa descer para ele fazer algum exame fora do hospital, ele vai e volta bem. Você precisa do medicamento, o medicamento vem rápido. A gente nota essa diferença. Eu tenho exatamente essa mesma percepção. Exatamente. Então, tem isso mesmo. O paciente que eu noto assim, que ele não tenha no que crer e acreditar, né? Tudo dá errado. Tudo dá errado. A gente fala assim, meu Deus, você vai fazer a coisa mais simples, dá errado. É como se tivesse uma energia que bloqueia ele, assim, tudo que você vai tentar fazer não dá certo. Você vai pegar uma coisa simples, ele sangra. Você vai virar ele de lado, ele sente dor. Você vai pegar um remédio, não tem. Você vai fazer um exame, não consegue coletar na primeira. Então, eu sempre notei isso que você fala. E desde doenças graves, a pessoa que porque eu falo assim, ó, uma coisa muito importante, a gente não se prepara para a morte. A gente vive, isso é meu Aqui lema. no Ocidente nós não temos nenhum preparo, nós estamos completamente carnais. A gente vive como se nós fôssemos imortais. Eu sempre repito isso. Ninguém pensa, eu posso morrer amanhã. Isso é uma coisa assim. E aí morre como se nunca tivesse existido. Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado para a morte, né? Eu sempre falo assim para o paciente, pensa, se você morrer amanhã, o que você fez? Você fez aquilo que você queria, deixou a sua família. Então, eu via muito isso na UTI, sabe? Que é o último instante. Todo mundo deixa para se arrepender naquele último momento. E o que acontece, assim? A gente vê isso em paciente grave entubado, às vezes, sabe? Que tem uma doença já grave, que não está respondendo. Aquele paciente que foi muito apegado, ou que tem problemas familiares, brigas, ele não consegue descansar. Ele não vai embora, que a gente fala. Então ele fica, ele sofre a família, sofre ele, e ele não se liberta. Ele não tem mais o que fazer. Ele é um paciente que está assim, ele fica 1, 2, 3 dias, e a gente fala assim, parece que ele não quer ir, que tem alguma coisa ainda que falta. Aprendendo. Então, tudo isso é invisível, mas a gente nota isso com a nossa experiência ao longo dos anos. Então, é muito importante a gente voltar a ver isso, né? Eu gosto disso, falo assim, ó, a medicina, ela deixou um pouco essa coisa de enxergar a pessoa como um todo, como uma parte emocional, como uma alma, como um espírito. E sabe, para ver só um corpo lá. Como diz, vai ali, trata a doença, mas esquece que por trás da doença existe uma pessoa. Exatamente. Então, eu posso... Um corpo ainda quando a gente está pensando, vamos dizer assim, positivamente, porque esse corpo pode se tornar um leito, pode se tornar uma cama de um hospital, né? Quer dizer, já não é nem um ser humano, é um número. É um número, exatamente. Nas estatísticas ele é apenas um número. Então eu noto isso, que quando você tem essa diferença, por isso, assim, ó, eu sempre brinco com meus pacientes, eles podem confirmar. O meu tratamento, eu tenho uma resposta de tratamento acima da média.
porque eu nunca vou querer saber só da doença do paciente. Eu quero entender como ele está, eu quero entender da família, eu converso com ele, eu peço como é o sono dele, eu peço como é a vida dele, eu peço sobre atividade física, sobre alimentação. Então, é tudo isso que é, né, a saúde. A saúde, ela é um complemento da parte espiritual, mental e física, né? E olha que interessante, eu vi um documentário há um tempo atrás, doutora, eu acho que vem muito de encontro a isso. Foi numa universidade canadense, foi feito um experimento, quase que um experimento social, mas ao mesmo tempo um experimento religioso. Foi pego um grupo de pessoas que estavam doentes, dividido esse grupo em dois. Uma parte do grupo todos os dias recebia palavras de incentivo, recebiam orações, vinham pessoas e rezavam por elas, pedindo para Deus a cura. E no outro grupo não teve contato nenhum, ninguém falou coisa ruim, nada. Mas também ninguém deu nenhuma palavra de incentivo, ninguém rezou, orou, nada para essas pessoas. E ao final de 30 dias, foi feito o resultado. Aquele grupo que recebia oração, 90% conseguiu se recuperar e saiu do hospital. Daquele grupo que ninguém recebeu oração, os quase 100% permaneceram doentes. Exatamente, é isso mesmo. E assim, e é real isso, sabe? A gente vê isso. A gente vê essa diferença realmente no paciente que reza, que ora, que tem fé, que acredita em algo, sabe? Faz uma diferença enorme no tratamento, na resposta ao tratamento. Que nem eu falo, qual é o desfecho? As pessoas acham que a única coisa que é o desfecho favorável é você não morrer. Mas eu nem sempre, eu falo assim, morrer bem talvez também seja uma virtude. E morrer com paz, sem sentir dor, sem arrependimento, sem sofrimento, isso é maravilhoso. E não é para todo mundo. E é raro que a gente vê isso. É muito raro. Agora, eu acho que isso tem a ver até com a questão que a senhora acabou comentando antes, o medo da morte porque eu não vivi bem. Uhum. Eu lembro que eu estudei um tempo atrás sobre os padres do deserto. Isso aconteceu, foi no século XV, mais ou menos. E algo me chamou a atenção que quando eles se encontravam, eram monges, quando eles se encontravam, ao invés de cumprimentar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite ou qualquer outra coisa, eles usavam uma expressão em latim, mementos mores. E aí aquela palavra me chamou a atenção e eu fui aprofundar. O que significava aquele mementos mores? Então, quando um encontrava o outro dia, você vai morrer. Aí o outro dizia, não, pelo amor de Deus, não, eu não quero morrer, ai, minha Nossa Senhora me ajude, salve eu. Não. Aí era outra expressão, carpe diem. Uhum. Então, vou morrer? Legal, é um aviso, eu não estou desejando a tua morte, eu só estou lembrando você que você vai ter um fim. Aí o outro respondia, então se eu vou ter um fim, então eu preciso viver bem hoje. Viver bem esse dia, aproveitar o dia. Então, acho que de tanto que as pessoas estão tão corridas, tão preocupadas, tão estressadas, que elas deixam de viver bem e por não viver bem tem medo da morte. E acreditam que vão ter uma vida infinita aqui na Terra, né? E o que você falou, né? Aproveite o dia. Será que as pessoas estão sabendo aproveitar? De que maneira que é aproveitar? Porque hoje em dia então, o que hoje em dia é aproveitar é o quê? É você viajar, comprar um monte de coisa, ter um monte de bens, esquecer? Ou será que eu tenho exemplos assim maravilhosos que eu fico às vezes a paciente sai, né, do consultório, pessoas assim simples que moram, que não tem muita estrutura, não tem muito bens, né? E a pessoa vive bem com seus filhos, com seus netos, se encontram todo final de semana, se respeitam, se amam de verdade, porque assim não tem interesse econômico nenhum.
Então, eu fico pensando, isso é viver bem, É. né? Dinheiro Isso corrompe muito, né? muito, muito. Então, tem que pensar bem, porque a ideia que a gente tem agora, a ideia não, a sensação que passa depois da pandemia, parece que todo mundo enlouqueceu, que todo mundo tem que viver a vida ao máximo. Mas de que maneira? Será que a maneira que elas estão vivendo está trazendo paz, tranquilidade, saúde mental? Porque a gente está vivendo uma onda agora de problemas de saúde mental no mundo, né? No Brasil, Sim. aqui, na nossa cidade. Porque às vezes a gente pensa assim, o mundo. Não, aqui, no dia a dia. Quanta depressão, Chegou, quanta né, doutora ansiedade, Cláudia? chegou. Aquela história da pandemia, tá lá na China ainda, não tá É, longe. exatamente, não, Não, chegou. chegou, tá Todo aqui, tá mundo tem dentro da certeza. nossa casa. Todo mundo conhece alguém com uma depressão grave, com tentativas de suicídio, Ansiedade. né? Ansiedade. Eu noto assim, as pessoas nem querem que fale muito sobre suicídio. Eu falo assim, não tem que falar a pessoa que fez, mas a gente tem que falar sobre isso, porque é a nossa É realidade. uma forma de alertar. Exatamente. Por que que a pessoa está dessa maneira? Por que que ela chegou? Será que ela procurou ajuda e ela não encontrou? Né? Então a gente tem que se dar conta. Será que as pessoas que estão aqui convivendo comigo tem alguém que precisa de ajuda nesse momento? A gente nem pergunta isso, nem se dá conta disso. E às vezes uma simples palavra pode mudar a vida daquela pessoa. E até porque esse pensamento, a gente falou sobre isso em um dos podcasts um tempo atrás, a pessoa não percebe, às vezes você olha, a pessoa está sorrindo, mas atrás daquele sorriso está escondido uma depressão, um desespero, quanta coisa pode estar escondida atrás de um sorriso. Você olha, tá bem porque está sorrindo. Exatamente. E a gente nunca sabe. Eu passo sempre para os meus alunos também isso, eu gosto de deixar claro. Nós não estamos aqui para julgar. A gente não está vivendo a vida daquela pessoa. Para nós pode ser um problema tão bobo, tão fácil de resolver. Para ela é um problema enorme que não tem solução. Então não cabe julgar. A gente tem que realmente ajudar, da maneira que seja. Um abraço, um sorriso, um bom dia, né? Talvez até isso mude a vida das pessoas. Vai fazer né? a diferença. Talvez não, muda, né? Muda e muito. Né? Um bom dia, eu falo no banco, na farmácia, no restaurante, sorrir, conversar, perguntar se está tudo bem. Eu acho engraçado que eu recebo muitas mensagens no WhatsApp e as pessoas falam: olá, doutora, às vezes é até para vender alguma coisa, eu paro e falo: olá, tudo bem? E você, como está? Daí as pessoas: oi, eu estou bem. Como se me chama a atenção, como se ela estivesse dizendo para mim assim: nossa, ninguém pergunta se eu estou bem. Aí eu falo, meu Deus, é tão simples. E algo tão simples. Eu tenho também trabalhado bastante essas questões no meu dia a dia, sabe? Nos meios onde eu tô, procurando fazer essa diferença mesmo. Porque as pessoas, elas ficam tão imersas nessa rotina, né, doentia do trabalho, e o médico, especialmente lidando com situações difíceis, com tomadas de decisão, né, com uma corrida contra o tempo, né, porque muito paciente, muita gente para ver e a gente está com a mente sempre muito ocupada, né, com raciocínio clínico, com um paciente que precisa de alguma intervenção imediata, com um pós-operatório. Então a gente fica com a mente sempre muito carregada, e isso aí às vezes nos afasta um pouco de Deus. Então é um momento realmente que a gente precisa respirar. Eu faço isso algumas vezes até no meio de cirurgia. Eu faço. Eu paro quando a coisa está difícil, espero um pouco, respiro, me conecto e peço, né, que Deus coloque a mão direita dele sobre a minha mesmo, para que a gente consiga dar continuidade. Então a gente se vê muito nessas situações. E aí a gente precisa enxergar o que é estar do outro lado. Porque eu também já fui paciente. A minha família, a minha esposa, os meus filhos, né? Nós já fomos pacientes. O que você quer quando você está do outro lado? Além de uma equipe competente, bons profissionais, cuidando de você, tendo um diagnóstico correto, uma terapêutica adequada, você quer acolhimento, você quer amor. Né? Você quer se sentir pertencido, cuidado. Então isso realmente a gente vê pouco. Por isso que se diz, não se faz mais médicos como antes. Realmente o médico mais antigo, ele era um pouco mais preocupado com essas questões. Existia aquela questão, e
aquela questão de mais proximidade, É. parece que a proximidade com o médico, de conversar, Acolhimento, é isso que você falou, é ser acolhido. As exatamente. próprias mãos, né? A medicina de 50 anos atrás, ela era muito propedêutica, né, doutora Cláudia? Sim. Era exame clínico, eram as Você mãos, colocava a mão, você examinava, palpava, você sentia o doente. é. Então você, aí já havia uma troca de energia, né? Uma Aham. conectividade. E hoje, com o advento de exames sofisticados, muitas vezes o exame diz mais do que o exame clínico do doente. Até esses dias atrás eu vi foi uma brincadeira no ar, e só que me chamou a atenção e eu achei bem interessante. Um médico, ele dizendo assim, tu quer que eu te ensine medicina em 2 minutos? Ou a pessoa do outro lado, quero sim. Falou, ó, basta você pegar um jaleco branco, você entrar dentro de uma unidade de saúde, se chegar, já tira a cadeira para o paciente não sentar, então assim ele fica menos tempo com você, e aí você pergunta, se tiver com febre dá dipirona, se tiver com cólica dá Buscopan, se tiver com febre dá outro medicamento, se tiver com uma dor mais intensa pede exame e manda embora, está resolvido. Então, quer dizer, não tem mais contato. Não. Não, e daí tem uma piada bem interessante, uma historinha que diz que um dia Jesus estava andando pelo céu, e aí ele estava não tinha muita coisa para fazer, estava tudo tranquilo, Dia a calmo. casa estava em ordem. Uhum. Ele falou, hoje eu vou dar uma descida para a terra, só que eu vou disfarçado, vou colocar um jaleco e vou atender numa unidade de saúde. Nossa. E desceu Jesus, chegou, aquela fila enorme, o povo na recepção, aquela loucura, igual é nas unidades de saúde. Aí Jesus entrou, pegou o jaleco, entrou numa salinha e chamou, próximo. Entrou lá um rapaz, ele era cego de um olho, tinha uma perna menor, além de uma ferida, de uma úlcera que diz que queimava, que era um absurdo. E aí quando ele entrou dentro da sala, Jesus já olhou para ele e falou, qual que é o teu problema? Ele falou, eu tenho um problema de uma úlcera, está curado. Mas eu não enxergo direito de um olho, está curado. Mas a minha perna é menor, está curado. Tem mais alguma coisa? Não, então pode ir embora. Então, o rapaz virou as costas e saiu. Quando chegou na recepção, o outro falou, viu, me conta, como que é aquele médico novo que entrou lá? Igualzinho os outros, nem me olhou na cara, já me mandou embora. Nem me olhou. Nem me examinou. Nem me examinou. O próximo. O próximo já vem outro. E eu vejo que aqui na região do sudoeste do Paraná, eu acho que é muito isso. E a gente falava antes em off, né? Eu estranhei que o pessoal aqui tem aquela necessidade do toque. Estou falando, oi, tudo bem? Olha, e mexe, toque. O povo quer ser tocado. Como que a senhora percebe isso hoje nos seus atendimentos, doutora? Então isso é verdade, assim, né? Eu falo assim, até de você cumprimentar dando a mão quando o paciente entra no consultório. Eu acho que mostra um respeito por ele, né? Você tá ali para... E eu falo assim, aquele momento que você tá com o paciente, você tem que estar com o paciente. Não é para você ficar mexendo no celular, não é para você ficar mexendo no computador. Você tem que ouvir o paciente. E a reclamação dele sempre é a mesma, é assim, nossa, o médico não olhou para mim, ele não olhou para minha cara, ele só ficava, eu falando e ele mexendo no computador, ele não me examinou, né? Então, a gente tem que fazer isso. Mesmo assim, o paciente lá, ele veio com uma queixa emocional, né? Não consigo dormir, pronto. Mas eu sei qual foi a pressão dele, eu sei como é que está a frequência cardíaca dele, eu sei como é que está a saturação. Não, então eu sempre tenho que examinar. O exame físico, ele faz parte de qualquer área da medicina, até na oncologia, em qualquer área. Então, as pessoas queixam muito disso, sabe? Ele não mexeu em mim, ele não olhou. Outra coisa que eu gosto sempre de chamar pelo nome. Chame a pessoa pelo nome. Então, eu já sei que é o João, então é o seu para a João. pessoa é a coisa mais importante que tem. Exatamente. Isso foi se perdendo nos últimos anos. Mas agora uma coisa, doutora, será que isso ele foi se perdendo porque os médicos, essa nova geração de médicos não estão nem aí para a pessoa? Ou por conta talvez de um sistema? Porque eu já ouvi pessoas dizendo, já ouvi de médico dizendo, não, eu não posso atender bem
Porque se eu atender bem, eu vou atender 5, 6 pacientes naquele horário que eu fui contratado. E eles estão exigindo que eu atenda 20, porque precisa atender o maior número de pessoas. Então, será que isso estaria um erro, talvez até na formação dos futuros médicos? Ou é um sistema por trás que está empurrando? Não, atenda de qualquer jeito, o importante é que passe. É mais isso, né? Então, realmente, o que acontece? A gente tem um número muito grande de pacientes para poucos médicos, eu digo em termos em loco, né? Então, num pronto atendimento, você vai atender 600 pessoas num dia, 3 médicos, dá 200 pacientes para cada médico. É um Não minuto dá de cada. entendeu? Então, não dá para você dar a mão, para você examinar. Então, isso sobrecarrega. A maioria deles tem boa intenção. Eu não vejo assim, eu acho que é generalizar muito a gente falar assim, ó, esses novos médicos são todos ruins, porque tem muita gente boa, tem muita gente humana. Eu acho que depois da pandemia, eu sempre falei que a pandemia ela separou quem era bom tá melhor e quem era ruim tá pior. Mas tem Foi o muita, divisor aqui. mas tem muita gente boa na medicina, muito mesmo. Mas às vezes corrompe, sabe? Você tem que trabalhar ali, você tem que dar conta. E até porque para vocês entenderem, né? Às vezes, a própria pessoa que está lá fora esperando começa a reclamar, entendeu? Nossa, mas entrou ali faz 10 minutos, não sai mais. Ah, então, que você tem atendido logo? Então, você começa a se sentir pressionado e aí você vai tocando serviço. Então, nesses Ou seja, lugares... se atender rápido, bom, quem foi atendido rápido vai reclamar porque foi rápido. Se É, demora, quem está esperando reclama porque demora. Exatamente. Eu noto isso assim, ó. A maioria das vezes, né, eu tô lá atendendo. Daí, às vezes, assim, acontece da secretária falar assim, doutora, agiliza aí porque a paciente aqui tá reclamando, né? E eu tenho os horários bem extensos para cada paciente. Geralmente, eu levo 1 hora para atender cada paciente. Então, a pessoa sabe que é 1 hora aquele ali que entrou. E nem sempre passa muito disso. Aí, o próximo que entra, ele quer ficar 1h30. Então, quer dizer que ele reclamou porque o anterior ficou 1 passou hora. 5 minutos, mas ele quer ficar meia hora. Então, vai vendo como a gente está se tornando egoísta, individualista. O meu caso é maior que o dele, o meu é melhor que o dele, o meu é mais dramático que o dele, a minha doença é pior. Então, a gente tem que ter respeito. A gente não sabe o que era o caso do paciente anterior, eu não sei o que estava acontecendo lá dentro. Pode ter certeza que não estava batendo papo, conversando sobre viagens, a gente estava falando sobre doença. Ninguém vai lá para dizer, nossa, doutora, eu estou tão bem hoje. Falando aqui, falava que eu estou bem, olha, não estou sentindo nada. Exatamente. Quando é assim, não, eles querem só abrir a porta e dar um oi, dar um tchau. Ó, tá tudo bem, viu, doutor? Deu certo, aquele remédio que você Mas passou. nem vou ficar muito para não piorar. Exatamente, então é isso. Doutora Cláudia, nesse período de pandemia, né, agora fazendo uma correlação com essas questões, a senhora tem alguma experiência assim, vivida com relação a essas questões que nós pontuamos, por exemplo, aquele doente à beira do leito de morte, que não perdoou, ou que está levando ressentimentos, ou que, enfim, né, tem dores e feridas abertas que não foram cicatrizadas e problemas familiares, e que se via assim entre, né, a cruz e a espada ali e não sabia se daí 5, 10 minutos ele ia estar sendo entubado e precisava falar, conversar com alguém ou contar algo para alguém. Tem alguma história assim que te marcou? Inúmeras histórias, né? Mas tem. Uma coisa que eu sinto orgulho, eu falo assim com orgulho, eu sei que a gente fez a diferença aqui na nossa região, foi que esses pacientes graves, a gente permitiu que as famílias tivessem acesso a eles. Então, eu posso dizer assim, muito tranquila, e isso eu tenho muito orgulho, que a gente jamais isolou o paciente da pandemia, mesmo o paciente de terapia intensiva da família. Na medida do possível, que a gente fazia as famílias irem até lá, elas se paramentavam, elas entravam, elas visitavam, nós fazíamos videozinhos diários, mandávamos para a família, recebíamos da família, mostrávamos para o paciente, mesmo o paciente entubado, a família conseguia vê-lo lá, né? Então, sempre teve esse contato.
Esse é um lado que ninguém conta. Ninguém conta. Ninguém conta. Eu mesmo não sabia desse detalhe. Sim, Quer dizer, sim. entrou lá, foi entubado, acabou. Não, Esses então são a os gente- bastidores, na verdade, de quem viveu a Exatamente. pandemia. A doutora Olha, Cláudia. você que tá acompanhando, talvez você também não sabia. Olha quanta coisa bacana, porque criou-se muito mito em cima Muito. dessas, e até como você estava falando da questão da intubação, quer dizer, o paciente foi para a UTI, intubou, não volta mais, e não tem mais contato com ninguém e acabou tudo. Exatamente. Então, não era assim. Mesmo os pacientes mais graves, a mortalidade dos pacientes intubados na UTI era em torno de 50%. Isso é maior do que o normal. Para pacientes graves, uma mortalidade adequada de UTI boa é em torno de 20 a 27%. A pandemia foi 50%, exatamente devido à gravidade das lesões e pacientes jovens, né? Então, um paciente jovem grave, ele é muito mais grave do que um idoso. Sim. Porque ele não tem nada, é para ele estar bem. Então, se tem uma doença que está destruindo dele, essa doença é muito grave. E nós tínhamos isso, então na nossa UTI, a gente optou por falar isso. A gente não vai deixar as famílias desamparadas ou os pacientes sem ver a família. Então, assim, eu acho que a gente sofreu muito mais do que a maioria das pessoas, grande maioria dos outros médicos. Por quê? Eu lembro, né? Então, assim, tinha lá um paciente que estava grave, eu me lembro de um rapaz, ele era muito jovem, tinha 36 anos, de uma região, uma cidade aqui da região, com um filhinho pequenininho, de 4 anos. E todos os dias o filhinho dele mandava um videozinho escrito assim: papai, volta logo, eu estou te esperando. E a gente mostrava o videozinho para ele estava entubado, ele foi acordando, depois ele voltou a piorar e esse paciente acabou morrendo, né? Foi um caso extremamente grave, apesar de ele ser jovem. Então, para nós era um sofrimento muito grande aquilo, né? Era muito grande esse sofrimento para todo mundo. Eu lembro assim que teve épocas na pandemia, todo dia eu digo assim, uma pessoa surta. Um dia foi a fisioterapeuta que começou a chorar no meio da UTI e disse que não aguentava mais, outro dia era a enfermeira, outro dia não sei o quê, outro dia não sei quem, porque realmente era um peso demais. Então a gente é como se fôssemos todos uma família. Então a gente conhecia o marido, a mãe, o pai, o filho de todos aqueles pacientes que estavam lá. Então cada morte era uma dor. E eu lembro que esse paciente, quando ele morreu, ele teve uma parada cardíaca. E a equipe começou a massagear junto conosco, né? A equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia. E eu lembro que eu falei, tem um tempo que a gente massageia, que a gente reanima o paciente e a gente tem que parar. E eu falava, vamos parar? E todo mundo dizia, vamos mais um pouquinho. Porque era como se fosse da família deles, entendeu? Vamos mais um pouquinho. E vamos mais um pouquinho. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais um pouquinho. E aí a gente tentou, foi mais do que deveria, geralmente é 20 minutos, 30 minutos, nós fomos a 40 minutos. E no final, assim, quando... Não dá mais, vamos parar. Aí a gente para. Toda a equipe da enfermagem, assim, os médicos, todos ficaram em volta daquele paciente em silêncio, ninguém falava nada. Então, assim, são coisas que a gente vê, e eu digo que dentro da UTI é onde você tem o sofrimento e a dor, mas é onde você encontra as melhores intenções. Porque lá dentro, se eu vou tratar bem ou não, eu vou continuar ganhando o que eu ganho. Mas as pessoas que trabalham na UTI, geralmente, elas se dão, elas sempre fazem, eu digo assim, algo mais, né? Então, eu lembro assim, tinha pacientes lá, né, grave. Daí chegava lá a enfermagem, doutora, mas ele quer um picolé, mas, meu Deus, mas ele tá para intubação. Não, mas vamos dar o picolé, porque ele tá desejando aquele picolé. Tá, alguém vai lá comprar o picolé e volta e dá o picolé. Sabe, então, são pequenas coisas Pequenos que a gente detalhes. faz e que as famílias nem ficam sabendo, né? Então, as famílias nem têm conhecimento disso. Mas é isso, então, a pandemia teve muitos casos assim. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, assim. Por isso que eu falo assim, ó, o que é ser médico, né? O que a gente se você se realiza, eu falo isso para os meus alunos, né? O que é se realizar como médico? É ter uma casa, um carro? Não, não é. Eu falo assim, é quando você sabe que você está fazendo a coisa certa. Está Então, fazendo a diferença na vida de diferença alguém. na vida das pessoas. Eu lembro que uma família ligou para mim e falou assim, ó, doutora, você tem que atender o meu irmão. Você tem que atender meu irmão, de qualquer jeito, por favor. Eu falei, mas olha, ele tá muito grave, vai ser ruim transferir ele tem risco de morrer no caminho e coisa. Daí, ele tá muito grave. Ela falou assim, doutora, eu prefiro que ele morra com você
do que ele morra aqui. Porque se for com você, eu sei que você fez tudo que você podia. Então, são coisas que marcam. E ele veio e ele morreu. E assim, e foi uma das famílias que mais me agradeceu. Então, como diz, soube que você fez o que estava ao teu alcance. exatamente. Então, a gente vai pensando nisso, né? Então, esse cuidado com espiritualidade, com amor, com carinho, faz a diferença. As pessoas percebem. Agora, uma pergunta, doutor, eu acho que aí vai mexer, talvez, numa ferida de muita gente aí, que se ouvia falar, principalmente na pandemia, não sei se o DIP chegou a vivenciar isso ou não, mas, ou se a senhora vivenciou isso ou não, de algum profissional da área da saúde, mas se falava que, tem 2 pacientes, esse daqui está, como diz, está mais idoso, esse daqui já viveu mais, então vamos deixar esse morrer e tentar salvar esse. Fazer uma seleção de quem eu vou deixar morrer e quem eu vou lutar mais. Existiu isso dentro dos hospitais durante a pandemia? A senhora chegou a perceber isso em algum momento? Ou porque a gente sabe que muita coisa que aconteceu foi real, da mesma forma que muita coisa que não aconteceu se criou histórias e narrativas e se ficou aquela narrativa e ficou por isso. Eu acho assim, aqui a gente não chegou a ver isso, né? Talvez até em cidades maiores, sim. Porque o que a gente tem? A gente tem um treinamento, que a gente fala que é treinamento de catástrofe. Quando você tem uma catástrofe que tem muitos pacientes graves para morrer, a gente tem que saber escolher aquele que tem chance realmente de viver, né? Então, é assim. Parece, eu sei. Mas se você tiver 5 lá, você sabe que você não vai conseguir massagear, reanimar os 5. Mas você tem que escolher aquele que tem a chance de sair viável. Porque aquele que vai morrer, se você ficar... Então, enquanto eu estou lá cuidando de um que eu já sei que vai morrer, eu posso perder todos os outros. E aí eu posso pegar, de repente, salvar 2 que vão sair e os outros 6 que vão ficar. Então, geralmente, a idade... Não é uma decisão fácil. Não é fácil. A idade, ela é lógico, ela tem a ver, mas não é só a idade, né? Teria que ver outros tipos de doença. Por isso que você tem esse treinamento de catástrofe, para que o meu emocional não fale por mim e que eu tenha esse treinamento para saber quais deles eu vou socorrer primeiro. Então, vamos supor, no acidente de ônibus, a mesma coisa, no acidente de carro. Então, a gente tem isso. Eu acredito que possa ter tido isso. A gente ouve, né, muito de Manaus, que foi realmente, que faltou respirador, que faltou um monte de coisa. Mas, assim, aqui na nossa região, graças a Deus, isso não foi uma coisa que eu tenha vivenciado ou tenha ficado sabendo. Então, entendi. Eu fico mais tranquila. Realmente, aqui a gente teve, assim, o que eu acho que foi muito bom na pandemia, a gente se ajudou muito, sabe? Houve essa colaboração entre médicos, entre hospitais, essa troca de informações, de ideia, isso foi muito bom. E eu achei que isso foi muito válido, assim. Ao mesmo tempo que as pessoas se afastaram, né, do contato, essas equipes que estavam na linha de frente, e linha de frente literalmente, né, doutora Cláudia? Vocês eram quem recebiam o doente ali, como se fosse aquela primeira fileira, né, de soldados combatentes. Sim. Que se colocam aqueles mais fortes, né, com a armadura, com o escudo, com a lança. Então vocês recebiam esse doente e, apesar de todos os cuidados de contato e respiratório e tudo mais, é uma exposição enorme, né? Sim, então, enorme. Muita risco tosse, enorme, né? Um risco enorme, né? O vírus, ele estava circulando por tudo, né? Você sabe que tinha uma preocupação nossa, assim, a gente ficava preocupado lógico, a gente tinha medo de ficar doente, tínhamos, mas o nosso maior medo era de não poder trabalhar. Porque a gente sabia que qualquer pessoa fazia falta. Nossa, né, em qualquer lugar do Brasil, né? Isso foi assim, fazia falta médico, qualquer médico podia ajudar ali. Então, o que eu sempre pensava? Eu não posso faltar. E realmente, assim, graças a Deus, eu não passei mal nenhum dia e eu consegui, então, trabalhar todos os dias sem nenhum dia ficar afastada. Mas o medo que eu via dos profissionais era isso. E se eu ficar doente, eu vou ter que ficar 15 dias sem vir para o hospital, sem estar aqui, né? Não era nem a questão de eu vou ficar doente. Não, era nem aquela coisa que passava pela cabeça, eu vou morrer. Porque a gente não podia nem pensar que a gente tinha... não, agora não é minha vez de morrer. Agora tem um monte de gente aqui que a gente tem que cuidar e não dá nem para a gente pensar nisso.
Então, lógico que deu medo. Eu lembro o primeiro paciente que eu atendi, e foi lá por abril, assim, né? Como você falou, tá lá não sei onde, eu pensava assim, ó, olha o que eu pensava. Nossa, se eu estivesse lá em São Paulo, nossa, que horror, ia ser um horror, porque lá ia estar cheio. Aqui, isso aqui vai chegar um caso ou que outro. E, de repente, aqui foi tão horrível quanto lá, né? Explodiu. Explodiu. Então, quando eu peguei o primeiro paciente, eu lembro que a gente tinha que se paramentar. Até para se paramentar, ninguém sabia ao certo quantas máscaras colocar, que roupa pôr. Então, a gente recebia videozinho de colegas nossos que estavam em outros países, a gente formou grupos que ia chegando informação de como atender o paciente, do que fazer, de trabalhos, de resultados que estavam dando certo. Então, além de você estar ali atendendo o paciente, a gente estudou muito naquela época. Você ia para cá, você ficava lendo artigos, você ficava lendo, você ficava ouvindo, você ficava conversando. A gente participou de muita live, tinha muita gente fazendo live para orientar as pessoas, os médicos, a como tratar. Então, assim, aí nós fomos a descobrir aos poucos. Eu falava assim, em algum momento, alguém falou alguma coisa assim, ó. A gente está aprendendo a consertar um avião no voo, voando. Era isso que era a pandemia, entendeu? Não pode parar. Novo, nós estávamos com no avião e a gente tinha que aprender a consertar o avião lá em cima. Uma hora falhava a turbina, outra hora então era assim, o vento era completamente desfavorável, exatamente. Turbulência que você não sabia se ia conseguir sair ou não. Exatamente. Então, Isso transformou muito assim a questão assim do equilíbrio emocional, porque eu vejo que é o que mais impactou, né? Questão emocional, porque ao mesmo tempo que você estava atendendo, preocupado, claramente com essas pessoas, com essas vítimas, quer dizer, a cada 2 que entravam dentro de uma unidade de terapia intensiva, um não ia sair de lá, preocupava também com a tua saúde, com a dos seus familiares, né? Então, o teu familiar poderia estar entrando ali dentro daquela UTI e você, muitas vezes não responsável diretamente, mas levando uma culpa de que, poxa, teve contato comigo porque eu tô na linha de frente disso, então eu tô levando o vírus para algum lugar e alguém pode ter sido contaminado. Então houve muito essa preocupação também, né, doutora Cláudia? Houve muito essa preocupação, tanto que eu fiquei afastada assim da minha família por meses, né? Eu falo que eu não vi meu sobrinho mais novo crescer porque eu não tinha contato com ele, eu não queria, porque a gente pensava assim, ó, eu posso, mesmo sem ter sintomas, estar contaminada, então a gente jamais queria levar isso nem para a família, nem para ninguém, então o cuidado era muito grande sobre isso, né? Eu falo, é a responsabilidade, eu estou tratando, eu não quero mais um doente, principalmente se for da minha família, né? Então a gente teve que ter esse cuidado. Sim. Mas infelizmente meu pai pegou Covid, né? E eu que tive que atender ele, né? E ele chegou para mim, aí eu até brincava, eu falei, não fui eu. Ao menos eu tenho esse alívio de saber que não fui eu que passei para ele, porque eu acho que isso eu vi muita essa dor, sabe? Bem até você falar, as famílias teve muito medo problema, de passar. não, de se culpando. Tem muita gente que se culpa até hoje porque eu passei pro meu marido, ele morreu, eu passei pro meu filho, eu passei para minha mãe. Só que eu dizia assim, ó, a gente não dá para saber quem passou para quem dentro de uma mesma família, porque eu posso levar 5 dias para começar a ter sintomas e eu peguei antes, mas o outro pegou e aí eu acabei passando para você e eu não tenho sintomas ainda. Aí você começou com sintomas e aí eu começo, aí você acha que você passou para mim, mas não, eu é que te comecei antes, passei para você, só que eu demorei mais para ter sintomas. Então cada organismo reagia de uma forma. Não, se perde esse controle, né? Então tem muitas famílias hoje em dia, pessoas desestruturadas emocionalmente pela culpa, se culpando porque acha que levou um familiar à morte. E como se a pessoa fizesse isso de propósito. Eu falo, não é, né? Acaba acontecendo. Mas houve isso também. Porque a gente não tinha como se ilhar. Né? Você precisava de recurso, precisava de alimento, precisava de medicamento. Isso aí envolvia contatos, né? Exatamente. Então, com alguma embalagem, com dinheiro, enfim, não necessariamente... E foi uma coisa que durou muito tempo, né? Nós estávamos preparados para um mês. Sim. Foram 2 anos, né? Foi uma guerra, né? Literalmente uma guerra. Uma guerra, exatamente. Uma guerra sem planejamento estratégico nenhum. Exatamente. Né? Sem conhecer o inimigo. E sem conhecer o inimigo. E sem poder vê-lo. Né? Aí a que gente não pior enxergava, ainda. Né? Pior ainda. Pior ainda.
Me diz uma coisa, doutora, a senhora viveu intensamente tudo isso como diz, dentro do hospital, das UTIs, mas foi 2 anos, mas passou. Essas pessoas que contraíram, hoje como pneumologista, a senhora percebe que, inclusive foi uma pergunta, a senhora percebe que essas pessoas ficaram mais, digamos assim, talvez fracas ou vulneráveis a novas doenças por conta de ter passado o Covid, principalmente na questão respiratória do pulmão? Percebe que teve sequelas, a gente sabe de muitas sequelas, mas percebe-se essa diferença hoje nos atendimentos? Sim, então isso é é uma questão bem importante. Olha só. Nós achávamos que os pacientes que sairiam, eles ficariam só com sequelas respiratórias. Então, quanto mais grave o COVID, né, os pacientes entubados no respirador ou no CPAP, eles ficariam com doenças crônicas pulmonares. Mas a gente começou a ver que o paciente que teve COVID, mesmo um quadro leve que eu digo é assim, ó, não caiu saturação, não teve comprometimento pulmonar, mas ele teve COVID, ele ficou com febre, ele ficou mal, ele ficou em casa, ele teve dor no corpo, um gripão. Esses pacientes começaram a ficar com muitos sintomas. E aí que foi levantada a hipótese da síndrome do COVID longo. Como seria assim? É uma fadiga intensa. Então, os pacientes ficaram perpetuando isso. E aí começou a fazer muito estudo nesse sentido. Por que esses pacientes, mesmo jovens, sem doença nenhuma, ficavam com sintomas tão prolongados e características tão semelhantes entre eles? E aí começou pesquisas. Então, ao mesmo tempo que pacientes que tiveram comprometimento pulmonar importante melhoraram e ficaram ótimos, inclusive sem doença respiratória. Então, começou um monte de pesquisa nesse sentido. O que a gente sabe hoje em dia, tem muitas pesquisas, que a proteína spike, que ela vem do vírus, né? Ela se alojava em alguns tipos de bactérias do bem, que a gente brinca, né? No intestino. E que ficavam perpetuando toda essa resposta inflamatória no organismo por mais tempo do que o normal. Então, e aí foi se desenvolvendo vários tipos de tratamento para tratar esses pacientes com esses sintomas crônicos. Então, sim, nós temos muitos pacientes com sintomas crônicos, principalmente esse quadro de fadiga, né? Isso mesmo, já fazendo 3 anos do fim da pandemia. Ainda tem. Então, a gente ainda pega. E outros que ficaram, eu falo para eles assim, ó, é como se eles ficassem com o sistema respiratório mais sensível e eles têm uma facilidade maior para pegar resfriado, gripe, pneumonias, infecções. Então, a gente tem visto isso principalmente do ano passado para cá. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra, mas é uma coisa que está sendo mais comum do que a gente imaginou. Considerando que esses pacientes têm a anatomia e a fisiologia ventilatória preservados. Preservados. Estão andando na rua. Mais uma questão talvez imunológica mesmo. Imunológica. O que acontece que a gente vê, né? Alguns pacientes jovens... Por que alguns, por às vezes, me perguntam, doutora, tem uma paciente de 25 anos que está entubada com H1N1. Por quê? Porque às vezes quando você é muito jovem, você tem uma resposta imunológica, a gente fala que é uma tempestade imunológica. Eu falo assim, que o organismo ele leva um susto tão grande daquele vírus que ele pega e libera todos os tipos de recursos que ele tem. Então é como se fosse assim, eu falo assim, ele vê lá o inimigo e em vez de ele colocar 100 lá do pelotão, ele coloca 1 milhão de soldados do pelotão. E aí acaba agredindo o próprio organismo e causando uma resposta inflamatória muito mais grave do que o vírus causaria em si. E é por isso que esses pacientes ficam tão graves. A gente vê isso acontecer em muitos pacientes que tiveram Covid grave. Então eu falo assim, nós vamos com os anos descobrir muita coisa ainda a respeito do que aconteceu na pandemia no sentido fisiológico nas pessoas. E cada ano está vindo coisa nova. Mas também, depois da pandemia, eu falo, teve tantos estudos novos em toda essa parte da fisiologia, né, do organismo, de resposta inflamatória, de vírus, que vai trazer muita coisa boa para a humanidade. Sempre depois de algo ruim, vem algo bom. Então, sempre depois de uma pandemia, a gente tem um avanço tecnológico na área da medicina que é incrível. Claro que vai ter muito estudo, né? Como a senhora mesmo falou, muito estudo em cima disso e especificamente
Mas o mundo vai estar estudando sobre isso. E está estudando. E está estudando, exatamente. Então, toda semana, eu falo todo mês, a gente tem algo novo para fazer. Mas uma outra coisa que agora é que a gente está vindo é essa parte da saúde mental, sabe? As pessoas, elas tiveram muito medo. Tem idosos que até hoje não gostam de sair de casa, que não querem viajar, que estão ficando em casa. Aumentou muito a quantidade de uso de medicamentos para dormir. Então tem uma relação direta. Tem uma relação direta. Eu falo assim que foi... as pessoas... Eu falo assim, se imagina você com 80 anos, naquela época da pandemia, a chance de você morrer era 80%. Então, eu falo assim, todo mundo teve muito medo, né? E isso ficou impregnado meio que inconsciente. Então, a gente vai trazendo esses medos. Uma outra coisa muito interessante que eu falo que eu vejo, os pacientes que tiveram Covid, às vezes leve, eles têm um sintoma respiratório mínimo, eles ficam em pânico. Reacende uma lembrança, um estresse pós-traumático, né? Na verdade. Exatamente. Porque foi uma avalanche de sentimentos, de emoções. Né? Imagine, a senhora citou um idoso de 80 anos, vamos pôr um casal de idoso em casa, que já está no final da vida, né? E aí, de repente, se vê diante de uma situação dessa em que ele não pode sair de casa, ele não pode encontrar a família, ele não pode ver o netinho que nasceu, ele não pode... encontrar as pessoas da idade dele, da idade, conviver com esse, né, ter essa baralho, sociabilidade. Exatamente. Então, isso realmente foi, assim, um encarceramento, né? Da população. E esse encarceramento, ele deixa as pessoas adoentadas mesmo. Não foi só o encarceramento físico, principalmente mental e emocional. Mental e emocional. Doutora Cláudia, vou tocar num ponto aqui que eu acho que é bem significante para a gente esclarecer isso para a população, porque a gente acabou vendo situações diversas associadas a isso. Eu passei por isso dentro da minha família com o meu cunhado. Intubação nesses pacientes graves de Covid. Houveram momentos de mudança de conduta na evolução da pandemia. É mito ou é uma verdade? Não quero que intube porque se intubar ele vai morrer. Isso aconteceu mesmo, né? Porque assim, fazendo a correlação para a medicina que eu conheço, a intubação ela tem as suas indicações. Então é um método, David, em que a gente coloca um tubo, né, dentro da traqueia do paciente e através desse tubo é possível oxigenar com 100% de oxigênio um pulmão que precisa receber mais oxigênio, um percentual maior de oxigênio, enquanto que o percentual de oxigênio na atmosfera é 21%, quer dizer, a gente está jogando 4,5 vezes praticamente, mais 5 vezes oxigênio do que essa pessoa de fato precisa em condições fisiológicas. E aí entrou nesse dilema, né, com relação à intubação, quer dizer, você oferecer mais oxigênio para esse doente, de fato, foi maléfico? Mudou-se alguma conduta ou abordagem desses pacientes no decorrer? Tá, então deixa eu explicar uma coisa. Então, assim, ó, normalmente, quando a gente vai intubar um paciente, eu falo que a intubação ela é um meio, não um fim. Ela é um meio de melhorar o paciente. Então, o paciente chegou lá, tá ruim, tá com uma pneumonia, tá descompensado, tá cansando. Atualmente, a gente vai intubar para evitar que o paciente fadigue. Se ele fadigar a musculatura respiratória, ele vai levar muito mais tempo para melhorar no respirador, com chance de ter que ir para traqueostomia, muitas outras coisas. Isso era completamente diferente no COVID, tá? Outra coisa, quando um paciente normalmente chega a 80 de saturação, 80 e pouco, né, 85, a gente já tem indicação de intubação, normalmente. No COVID, não. No COVID, os pacientes chegavam a saturar 50, 60 e aquilo era real, tá? O que acontecia com as intubações? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Teve um paciente jovem, tem 30 anos, tinha uns 30 anos na época, e ele teve um quadro de um vidro fosco lá, que era a inflamação no pulmão, com 80%, e teve que ser entubado.
o meu colega, a gente ficava lá, né? Eu ajudava a paramentar. O meu colega, a gente intubava muito rápido. Aí que complicavam os pacientes, era durante a intubação. Porque numa intubação normal, você pode levar 1 minuto, 2, 3, você ventila o paciente, tenta de novo, ventila, Tem tenta de tempo. novo. Você tem Ali tempo. esse paciente estava na iminência de uma parada Não, aí, cardiorrespiratória. o que eles faziam? Se você demorasse para intubar, a gente sedava um pouquinho, ele dormia, você tinha que colocar esse cano nele, né? Essa cânula. E aí, se você demorasse mais do que 30 segundos, colapsava o pulmão. Ele colapsava e você não conseguia mais Expandia esse alvéolo mais. Não conseguia mais expandir o alvéolo e abrir o pulmão. E aí era aquele paciente que pós-intubação, ele ficava algumas horas e morria, porque o pulmão não abria mais. Então, houve isso, porque nem todo mundo tem a habilidade e a experiência de intubar um paciente rapidamente. Então, a gente paramentava, fazia isso muito rápido para evitar isso. Então, por isso que falou intubou, morreu. Porque muitos aconteceram isso. A gente tem que lembrar que tinham muitos médicos que não eram intensivistas e que não tinham experiência, que estavam ali nos ajudando e que às vezes não conseguiam fazer aquela intubação tão rápida. Então, isso foi um dos fatores da demora e da dificuldade. Outra coisa também, a gente tinha dificuldade de sedar esses pacientes. A maioria dos pacientes com Covid, eles, além de estarem muito mal, eles tinham pânico. Isso era visível. E uma consciência, né? Talvez um pouco de confusão Medo mental de morrer, pela hipoxemia. confusão, medo de morrer, pavor, tudo, né? Paciente jovem. Último né? suspiro. Exatamente. E aquela coisa de ouvindo, intubou, morreu, né? Ficou esse falando isso. Então eles falam, doutora, pelo amor de Deus, não me intuba, não me intuba. Entendeu? E conflito da própria família, Da né? própria família. Um sabe? querendo que intuba, o outro falando, pelo amor de Deus, não intuba meu pai, não intuba meu irmão. Então, houve essa história. Mas eu acho assim, Então, com isso, a gente deixou de intubar muita gente. Eu falo assim que tudo é bem-vindo, graças a Deus, alguns deles saíram bem. Então, Sim. teve pacientes, né? Eu lembro assim que eu entrava e falava, tá, eu vou lá entubar. Daí eu, não, olhava, analisava, falava, vou esperar mais um dia. Aí no outro dia já começava a dar uma melhorada, sabe? Então teve isso. Mas não que realmente a intubação matasse, mas é que era uma doença extremamente grave. Outra coisa que a gente via, os pacientes, eles ficavam muito tempo no respirador, porque eles eram pacientes jovens, saudáveis. Então eles ficam muito tempo. Acaba que nas UTIs a gente pega infecções por bactérias multiresistentes. Então, houve um aumento muito grande de bactérias multiresistentes. Essas infecções secundárias. Infecções secundárias que é inerente da terapia intensiva e todo mundo sabe. Então, às vezes, o paciente até melhorava da pneumonia, lá da infecção pelo Covid, mas pegava uma bactéria dessas que era resistente e acabava morrendo por uma infecção generalizada por essas bactérias. E a gente começou a notar isso, mas a gente falava com o Brasil inteiro e todo mundo falava, não, aqui também está acontecendo, aqui está acontecendo. Ah, então é com todo quanto é lugar. Era geral. Era geral. Então, houve isso. E outra coisa, a gente só intubava quem estava muito grave. Então, a mortalidade era muito Já alta. era maior, então, né? era Então, maior. se não tivesse, de repente, se tivesse tomado, lógico, agora não adianta dizer, mas se tivesse tomado uma ação de não esperar tanto, teria diminuído essa mortalidade? Eu acho que teria aumentado. Sabe por quê? Porque a gente não tinha respirador adequado para todo mundo e a gente não tinha pessoal para tratar todo mundo. Um paciente entubado olha, vou te dizer explicar para as pessoas. Esses pacientes com Covid, o que a gente tinha que fazer? Tinha que pronar eles. Que pronar é virar eles de barriga para baixo. Porque o paciente na UTI, ele fica deitado de barriga para cima, tá? Certo. Então, a gente tinha que pronar, virar eles de barriga para baixo. E a gente tinha que deixar algumas horas, daí a gente virava de barriga para cima. Deixava algumas horas, virava de barriga para baixo. Tinha dias no plantão que a gente tinha equipe só para fazer isso. Nós tínhamos 20, 30 pacientes entubados. Então, a gente, imagina, começa de manhã até a tarde, você não conseguiu, porque é toda aquela Era o dia inteiro só virando pessoa. Porque para você preparar Você troca, põe roupa, tira roupa... Fora todos os outros cuidados, não, né? Cuidado, você tem com a cânula, você tem o cuidado com toda a parte os eletrodos, a parte das sondas, para não estabilizar tudo. Então, assim, demorava para virar.
E o que acontecia? Se você não tinha médicos capacitados que entendessem... Porque assim, ó, respirador é uma coisa muito difícil. As pessoas têm que entender isso. Não é todo médico que sabe ventilar um paciente. Não é assim. É algo muito complexo, É né? muito complexo. É física pura, eu falo, Aham. tá? Então, se você tem um paciente que você não sabe ventilar entubado, o respirador vai matar e vai destruir esse pulmão e vai matar esse paciente, não vai fazer bem. Então, eu acho que se tivesse Mas exagerado, o efeito talvez seria pior, então. pior, porque assim, ó, pela falta de médicos intensivistas com experiência, né, e fisioterapeutas também com experiência em terapia intensiva e em ventilação mecânica. Então, talvez tivesse sido pior. E será que a ciência hoje, ela está, de uma certa forma, se preparando para uma possível nova, não digo nem pandemia, mas uma situação de calamidade? Aprendeu com isso ou continua, quer dizer, passamos, superou, agora vamos ficar de boa e se surgir alguma coisa, mexemos de novo? Eu acho que não estamos preparados, não. Eu acho que a gente ainda está cansado. Nem eu ia falar começamos a isso. nos preparar para a próxima, entendeu? Eu espero que demore. Sim, eu também. E eu ia fazer uma outra pergunta relacionado a... Esqueci agora. Não tem problema. Então é isso, sabe? Eu acho que assim, vai um tempo para a gente se preparar. Ah, lembrei. Não Tá. é tão Se fácil. recuperar, né? Se recuperar de tudo isso. Com relação, doutora Cláudia, considerando ou não o cenário da politização aí dos tratamentos, né, da Covid, qual que é o teu parecer, assim, né, obviamente um parecer científico, com relação à vacinação, à imunização do coronavírus em si, né? Tá. Então, ó, eu quero dar a minha opinião pessoal, tá? Pessoal. Então, vamos lá. O que eu observei? Nós estávamos no meio de uma guerra e a gente só tinha, por enquanto, a vacina. A vacina foi rápida? Foi, graças a Deus. Eu falo que se não houvesse a vacina, talvez tivesse, não 700 mil, 7 milhões seriam no Brasil. Então, o que a gente observava nas UTIs? Que conforme a gente ia vacinando aquela faixa etária, aquela faixa etária não existia mais na UTI. Então, nós começamos a vacinar os 80 e 70 anos. Aqueles idosos não iam mais para a UTI, não morriam mais. Aí tinha de 60 e 50. Aí a gente vacinou 60 e 50. Aquela faixa etária não tinha mais na UTI. Depois a gente foi até chegar aos 30, aos 40. Tanto que as últimas mortes, eu lembro bem, nós tínhamos na UTI, a faixa etária começava em 25 e ia até 40 anos, e todo mundo entubado, porque ainda não tinha chegado a vacina para eles. Então, a vacina foi eficaz naquele momento? Foi. Muito. Foi muito. E sabe o que eu falava? E se tiver efeito colateral? Olha só, primeiro a gente salva quem der, depois a gente trata. Não adianta ficar, né? Ai, a vacina... Sabe? Ia morrer todo mundo. Então, vamos tirar esses que dão. Pronto. Agora tem efeito colateral? Tá, então nós vamos pesquisar, a gente vai tratar, a gente vai ver o que fazer. O que eu acho é que não dá para criticar o que foi feito naquele momento, porque era o que nós tínhamos para fazer. O médico do dia seguinte, ou a pessoa do dia seguinte, ela é muito melhor do que o do dia anterior. Então, foi isso. Ok, pronto. Tá morrendo muita gente agora, hoje, com Covid? A mortalidade está altíssima? Não. Ela está mais ou menos a mortalidade nos pacientes que realmente são, né, o idoso extremo de idade, que é o de 80 anos, aí o paciente... Então, eu falo assim para os pacientes agora, vocês estão com medo de vacinar agora do Covid? Ok, eu respeito isso, porque eu acho que a gente tem que respeitar algumas coisas. Só que agora eles não querem tomar mais vacina nenhuma. Nem a da gripe. Então, esse ano morreu muita gente de algo influenza, que é prevenível através da vacina de influenza. Então, assim, nem 8 nem 80, bom senso, né? Então, bom senso, eu tenho medo do Covid, ok, mas a vacina da gripe, ela é uma vacina segura, ela é uma vacina que a gente está usando desde 2009. As pessoas esqueceram que a gente teve uma pandemia de H1N1 em 2019, que matou muita gente no Brasil. As pessoas esqueceram. E que não houve mais a pandemia do H1N1. 2009, né? 2009. 2009. Eu estava em São Paulo, morria gestante grávida, assim, com bebê nas UTIs, entendeu? Então,
porque a vacina foi divulgada e porque foi feita. E aí, lembra no começo da vacina da gripe, que diziam que era para matar os idosos e coisa? Daí foi difícil convencê-los a fazer. Ninguém quer morrer. Este ano, em abril e maio, 40% da população recomendada de idosos a fazer a vacina da gripe tinham feito. Então, a gente não consegue ter aquela imunidade de rebanho que a gente chama, porque eles não estão se vacinando. E vocês, meus pacientes, sabem muito bem, porque eu pergunto sempre, você fez a vacina da gripe? Eles sempre têm uma desculpa. Estava resfriado, viajou, não pôde, estava esperando, entendeu? Não é, eu falo para eles. A gente tem que usar as armas que a gente tem com segurança. E a vacina da gripe é uma vacina segura. As imunizações como um todo, né, doutora Cláudia? Como um todo, claro. Realmente diferente dessa vacina feita aí num cenário caótico, né? Emergencial, onde tinha que se criar um remédio, uma imunidade rápido, né? Exatamente. Então, o que eu penso dessa forma também, né? Os benefícios foram infinitamente maiores do que qualquer tipo de malefício, efeito colateral, qualquer coisa, porque se consideram assim, até assusta quando a gente analisa um estudo, por exemplo, de forma parcial, né? Então, por exemplo, comprometimento lá cardíaco, cardiopatia, a 80 pacientes, sim, mas 80 num cenário de quantos milhões de pessoas? Isso aí Nós tivemos 6,9 milhões de pessoas que morreram no mundo de Covid, né? Com a vacina. Quantas mortes mais? A gente ia chegar nos 50 milhões da gripe espanhola de 1918? Então, tem que se perguntar isso. É claro, né? Teve miocardite, teve as complicações, mas teve mais benefício do que malefício. E era o que a gente tinha. E dessas pessoas que morreram, falava-se muito de quadros, por exemplo, a pessoa que era obesa, a pessoa que já tinha um problema de pulmão, pessoas que eram fumantes. Se for olhar hoje, no cenário de hoje, pessoas que usam cigarro eletrônico, foi visível, existe algum dado concreto que isso foi bem mais impactante do número do que, por exemplo, eu sou esportista, eu cuido da saúde, cuido da alimentação, veio o Covid, pegou geral, independente de ser fumante ou não, ou conseguiu-se perceber essa diferenciação? Eu vou dizer uma coisa, né? Em termos de cigarro, vamos falar de cigarro eletrônico. Ainda bem que a pandemia foi em 2020, porque se fosse de 2025 ia morrer toda essa juventude. Porque cigarro tão grave assim? É tão grave assim, essa epidemia de cigarro eletrônico, de vapor aí que estão usando. E ele causa lesão. Então, por isso que eu falei, naquela época, 2020, não tinha tanto uso como está tendo agora. Então, talvez fosse diferente. Mas o que a gente viu de mortalidade na pandemia realmente foram isso, né? Então, pacientes idosos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes com doenças cardíacas e pacientes com doenças pulmonares. Então, eram os que a mortalidade era maior mesmo. Então, são os grupos de risco. Uma coisa que é muito interessante que eu quero trazer aqui para as pessoas saberem, assim, vamos trazer um dado agora, 2025. A gente tem que saber que as doenças cardiovasculares, elas matam mais de doenças respiratórias do que as doenças respiratórias pulmonares. Então, se você for olhar agora a morte por H1N1 por influenza, um dos primeiros grupos que mais está morrendo são os que têm doença cardíaca prévia. Então, infarto, doença valvulopatia, insuficiência cardíaca, eles morrem bem mais do que os que têm asma, DPOC e essas doenças assim. E esses pacientes, porque eles são mais vulneráveis, assim como o diabético. E esses pacientes, então a gente fala assim, vacina da gripe, no doença respiratória. Não, vacina da gripe, principalmente em quem tem doença cardiovascular. Em segundo lugar, quem tem diabetes. Em terceiro, quem tem doença pulmonar. Então, a gente tem que ter. Não tem ainda uma definição por que esse não foi está sendo pesquisado, por que esses pacientes estão morrendo mais. Mas a gente tem que cuidar nesses pacientes também.
muito cuidado com eles. Agora, a senhora falou num ponto ali que me chamou a atenção. Se fosse agora em 2025, o cenário seria catastrófico por causa do uso do cigarro eletrônico. Queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque hoje a gente vê jovens com crianças. Sim, Não são vou dizer crianças. jovens, crianças com 12, 13, 14, 15 anos, adolescentes, e que vão para a escola, e eu já presenciei muitas cenas de quando estou indo buscar a minha filha na escola, eu tenho uma filha de 14 anos, e muitas vezes quando vê alunos saindo da escola, tá ali com aquele aparelhinho, Um pendrivezinho, tá fumando, vai para a festinha, estão fumando, pega jovens. Outro dia mesmo eu encontrei, o cara tirou do bolso, ele tinha 5. Um de cada cor. E dizia que era um de cada sabor para ele poder para não enjoar do sabor. Como que a senhora hoje analisa isso e qual o mal real para essas pessoas? Porque fala-se apenas do prazer do momento, mas corre-se o risco de nós ver daqui a pouco não digo uma pandemia, mas em massa, adolescentes e jovens internados, morrendo com câncer por conta disso? Sim, com certeza. Eu acho que a gente dá pouca atenção a isso. Eu acho que isso é um problema público de saúde muito grave. Fala-se pouco. Fala-se pouco. E principalmente nos congressos de pneumologia, a gente tem falado muito sobre isso. Então a gente está brincando agora, falando assim, volta a fumar um cigarro, pelo amor de Deus. Porque o cigarro leva 50, 40, 50 anos para morrer. O cigarro eletrônico ele vai matar muito rapidamente. Porque ele destrói o pulmão. Só que assim, os jovens, eles não têm essa consciência. Por quê? Porque a indústria do tabaco, ela passa muitas mensagens de que aquilo, não, são só saborizantes, são só aromas. E eu falo assim, por que você tem que colocar aroma dentro do seu pulmão? Por que você tem que colocar sabor dentro do seu pulmão respiratório? A gente prega que a gente precisa de um ar puro, que a gente tem que respirar bem, no ar puro e na floresta, não sei, e daí você vai lá e fuma se fala uma tanto fumaça, sobre desmatamento, né, para deixar a árvore crescer. Para a gente respirar, e aí você vai lá e coloca uma fumaça lá dentro do seu pulmão. E o que eu notei que eu fiquei chocada? Então, como você falou, a gente encontra em todo mundo. É proibido, é proibido. No Brasil é proibido. Só não é fiscalizado. Só não é fiscalizado. Se você for num ambiente, né, um restaurante, alguma coisa, e você vê que alguém está fumando, você pode chamar a polícia, porque é proibido por lei. Ele está infringindo a lei. Isso tem um código, tudo. Mas eu vou contar uma experiência minha. Eu faço a pós-graduação lá em São Paulo. Eu fico no hotel, que é classe média alta. Tem vários restaurantes lá ao redor. E aí a gente sai para jantar à noite, no dia que a gente está lá fazendo a pós. E aí eu caminho lá pela calçada desses restaurantes e aí tem um cara, como era antigamente, quando, né, com uma coisinha assim no pescoço, assim, uma bandejinha cheio de tipos de cigarros, de vapor, vendendo na rua. Para todo mundo que está lá nos barzinhos e coisa. E aí passa a polícia e coisa, e ele vende lá e as pessoas compram. Então, olha que nível a gente chegou, né? É proibido, E mesmo assim, todo mundo está consumindo. Você falou da escola. É um pendrivezinho. Você coloca dentro do estojo, junto com os lápis, ninguém olha, ninguém diz o que é aquilo. Eles vão fumar no banheiro, não tem cheiro. Ninguém sabe, entendeu? E é uma maneira que os jovens, um está atraindo o outro para pertencer ao grupo. Então, se eu sou legal, eu sou descolado. Como era antigamente, a gente fazia uma tatuagem, colocava um brinco, fazia alguma coisa. Hoje em dia é fumar o vapor, que é muito mais prejudicial. Então, eu vi que uma tragada do vapor, ele equivale, vamos dizer, proporcionalmente a 40 cigarros. Isso é real ou isso é um mito? Porque se isso é real, agora eu imagino que um vapor, a pessoa, imagina que dá 200, 300 tragadas na noite. Só que agora, se nós pegar aqui, isso equivale a 40 cigarros? Faz a conta, é real. Quanto daria isso? Nós fizemos a conta no último Congresso Brasileiro de Pneumo, numa média, baseado nos relatos dos pacientes e coisa, teve paciente que é como se eles fumassem em 24 horas
50 carteiras de cigarro. Nossa! 50 carteiras. A gente, quando nossos pacientes pulmão 3, a gente já sabe que ele, né, tá horrível, destruiu o pulmão. 50 carteiras. E aí aí a gente entende por que eles estão com uma abstinência tão grande e é tão difícil fazer eles parar de fumar. É muito mais difícil do que largar droga, do que largar cigarro, do que largar outros tipos de vício. Por quê? Pela quantidade. Então, é isso mesmo. Ou seja, então dentro de pouco tempo nós vamos ter uma epidemia de jovens sendo com doenças pulmonares graves. Pulmonares e morrendo, e talvez pais enterrando filhos porque talvez não prestou atenção ou não está corrigindo e não está cortando o filho nisso. Inclusive, com nomes novos. Agora tem um nome novo que, se você for pesquisar, chama pulmão de pipoca, que é por um aromatizante doce que você inala nesses vapors e ele transforma o pulmão como se fosse um monte de pipoca. Por que é esse nome, né? Pulmão de pipoca? Porque ele começou nas fábricas de pipoca doce nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Os funcionários começaram a ficar doentes e foi pesquisar porque viram que era pelo cheiro do odor, daquele odor doce lá da pipoca doce que eles estavam inalando. Tem isso dentro dos aromatizantes. Então, a gente já está vendo isso em alguns locais, alguns jovens com esse tipo de pulmão. Destrói o pulmão, fibrosa o pulmão, não tem o que fazer. É transplante pulmonar. Ou caixão. Né? E o transplante pulmonar no Brasil está. Eu falo que a gente ainda nem começou a engatinhar. Quer dizer, então, você que é jovem, que está... Ou é transplante pulmonar ou caixão. Como nós não temos transplante pulmonar, sinto muito. Mas dá tempo, doutora? Dá tempo. Tá fumando, tá isso, aquilo. Se a pessoa parar, regenera o pulmão ou aquilo que necrosou, aquilo que danificou não volta mais? Eu vou aproveitar só a parte que não estragou. Não, então, realmente, se ele tiver uma destruição de algumas áreas pulmonares, assim como acontece no enfisema, aquelas áreas não vão mais se regenerar. Mas você pode compensar com as áreas que estão ali, a gente falar adjacente ali ao redor, elas podem trabalhar e se recuperar. Então, sim, eu sempre falo, mesmo o paciente lá com 80 anos, se ele parar de fumar, ele vai ter benefício. Então, em qualquer idade, em qualquer momento, largar vai ter benefício. E tem algum teste, assim, que eu poderia dizer, quem está nos acompanhando, eu vou fazer esse teste sozinho em casa e eu sei se o meu pulmão está ótimo, se o meu pulmão está razoável, se o meu pulmão está ruim. Eu fumei. Eu fumei durante 12 anos. No início era 1, 2 cigarros por dia, mas chegou num período que eu fumava em média de 60 cigarros por dia. Era o dia inteiro. Acendia, apagava, nem apagava um, já acendia o outro. Acendia o outro. Isso foram 12 anos, mas já fazem mais de 20 anos que eu parei de fumar. Então, para mim saber se o meu pulmão, sem eu ir no médico, sem eu ir numa pneumologista, sem eu fazer exame clínico, eu tenho algum teste que eu possa fazer sem dizer, puxa, meu pulmão está razoável. Ou, opa, meu pulmão agora tem que cuidar, então vou ter que procurar um profissional. Olha, às vezes a gente já pode ter alteração pulmonar sem ter sintomas. Então, eu posso realmente já ter uma lesão, já diminuir a minha função pulmonar sem ter sintomas. Eu quero deixar uma coisa bem clara que eu explico para os pacientes também. A nossa função pulmonar, ela vai caindo conforme a gente vai envelhecendo. Então, vamos supor lá, com 30 anos, um exemplo, eu consigo lá ter uma função pulmonar X. Quando eu tiver 80, vai estar X dividido por 3, tá? Isso é fisiológico. Então, eu vou ter aquela função pulmonar. Quando eu fumo, eu faço com que essa perda funcional seja mais rápida, tá? Mas eu já posso ter uma redução e eu posso não ter sintoma nenhum. Por quê? Porque a gente vai se adaptando. Então, antes eu subia a escada correndo e, sem querer, o meu corpo, né? Então, agora eu já não corro mais na escada, porque eu já tentei correr uma vez e não consegui muito. Então, eu caminho. Mas eu não me dei conta que eu tô com falta de ar. Então, assim, é difícil a gente perceber isso sem ter uma alteração bem significativa. Por isso que eu falo assim, quer ter certeza que você está fumando e não tem nada no seu pulmão? Faça uma avaliação, uma função pulmonar, que é um teste que a gente fala que é espirometria. O que tem acontecido? Um monte de mãe
traz os filhos para mim. Doutora, eu quero que você prove para ele, eu quero ver como é que tá o pulmão dele, porque eu descobri que ele tá fumando vapor, né? Cigarro eletrônico. Mas dá normal. E aí, não, faz e vem alterado. E aí o próprio paciente faz assim, tipo, E nem daí? ele imaginava que com 20 anos ele já teria uma alteração da função pulmonar. Então aí você prova para ele que faz mal. Nesses a gente consegue fazer com que pare de fumar. Mas todos esses outros que não chegam atrás de nós, que a mãe não pega e traz lá, sabe? Porque, e assim... Mas a hora que vai perceber, já tá... E fora que, assim, ó, a gente estava falando, né? Eles ficam ansiosos, porque eles não conseguem ficar uma hora sem uma tragada, assim, né? Então, é aquela paciente que sai, que não vai viajar, que não faz uma viagem mais longa de avião, porque ele sabe que ele não vai conseguir fumar lá, entendeu? Então, quantas outras coisas traz junto com isso, né? Então, a gente tem que cuidar. Então, sim, podemos fazer através dos sintomas, mas lembrando que eu posso não ter sintoma nenhum e meu pulmão está com alguma alteração. Então aquela história de, eu vou puxar o ar, vou segurar por 30 segundos, aguentei, tô bom do pulmão, isso não é base. Não. Eu tenho um paciente meu, vou te dizer, ele tem uma doença gravíssima pulmonar, e ele falou para mim hoje assim, ele faz natação, e ele até falou assim, doutora, eu consigo chegar, e ele tem um pulmão bem grave, bem destruído, ele falou assim, eu consigo segurar meu ar por 35 segundos lá durante a natação, coisa que muito jovem não faz. E eu fiquei olhando para ele tadinho e falei assim, pobrezinho, ele se ilude que o pulmão dele isso vai estar bom. Porque... E não é. Então, realmente, a gente tem que ter... Primeira coisa, prestar atenção aos sintomas, né? Então, como está? Eu estou conseguindo caminhar? Eu estou conseguindo correr? Eu estou conseguindo subir a escada? Eu fico ofegante ou não fico? E outra coisa bem simples, né? Para saber se é vício ou não. Fica um dia sem fumar. Por conta própria. Você consegue? Então fica. Para eles se darem conta de como aquilo é agressivo. E como é viciante. E a facilidade, né? A facilidade, ela acabou transformando isso num desrespeito tão grande. As pessoas com essa onda do cigarro eletrônico, dos vapor, o pendrivezinho, elas andam no banheiro, em casa, no carro, a pessoa está conversando no telefone, ela está fumando, e na mesa, falo, que é um lugar mais sagrado em casa do que a mesa de refeição. Tá ali fumando. A pessoa está sentada na mesa e tá tragando. Então, eu vejo, né, a importância que Jesus dava para uma ceia, né, a reunião, essas confraternizações que ele fazia com os discípulos e tudo mais, e a gente trazendo um ato tão desrespeitoso, né, e desonrando, na verdade. Não, e você falando isso, Dick, é uma coisa bem importante, né? A gente está vivendo um mundo de doenças alimentares, de distúrbios alimentares, principalmente em crianças. E aí você sai, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que falar sobre isso. Aí você vê lá nos lugares os pais conversando e todas as crianças comendo no celular. Não pode, no horário de comer, não pode ter uma tela, um celular, não pode deixar. Você tem que prestar atenção no que você está comendo, você tem que ensinar a conversar, prestar atenção. Então, olha do que a gente está se transformando, né? A família está se transformando em quê? Né? Em fotos nada. Bonitas no Instagram, só isso. Mas na realidade nada, porque não pode, é o horário como você falou, é um horário que eu lembro meu pai, eu lembro meus avós, se a gente risse na mesa, não, respeito, sabe, não queria que a gente gritasse, não queria que falasse alto, foi assim ligar a televisão, porque nada. era aquele momento sagrado da refeição, de nós estarmos todos ali conversando. Inclusive, desrespeitoso deixar de comer algum alimento que estivesse na mesa. Exatamente, e a gente aprendia isso, estamos aqui todos saudáveis, né? Ninguém teve um trauma por isso, pelo contrário. A gente valoriza isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que voltar a ter também, esse bom senso. Eu falo, não é nem inteligência, é só bom senso. E me diz uma coisa, doutora. Hoje, não sei, no Sudoeste ou a nível de Brasil, já se sabe de casos gravíssimos pulmonares por conta do uso do cigarro eletrônico? Nós já tivemos aqui, a gente já tem casos, sim, nós tivemos de jovens na faixa de 20, na faixa de 30 anos,
Eu tive uma paciente na faixa de 20 anos, extremamente grave, era um paciente, um homem, ele era asmático, usava vapor e ele teve uma crise, foi entubado, foi para UTI, ficou, entendeu? Então, super grave. Hoje em Teve dia. caso de mortes já também? Teve, na região teve. Aqui a gente teve e a gente teve aqui na região também. Depois foi descoberto, né? Porque fica aquela história. Ninguém sabe o que fazer, é tão grave, tão grave, tão grave, até que de repente alguém traz a informação. Ah, ele usava muito cigarro eletrônico, ah, ela fumava muito, entendeu? E aí você vai, então tá compatível porque assim, Com a evolução. com a evolução do quadro e com as lesões pulmonares que a gente vê, porque você fala, você sempre vai achar que é um vírus ou uma bactéria que causou aquilo. E não é, né? Nem sempre. Outra coisa que a gente tem que saber, o que mais tem dentro desses vapors? Que substâncias tóxicas Eu vi que tem? inclusive agora tem os vapor com fumaças luminosas. Além, já tinha lá o vapor que saía amarelo, vermelho, a fumaça, mas daí agora é quase que uma fumaça neon. Então no escuro ela brilha. Então uma moda. Olha que Na loucura. danceteria e tudo, os jovens fumar, porque daí começa aquele jogo de cores, mas por conta do Olha vapor. onde vai isso, Eu não sabia também. Aonde vai Eu isso? vi, eu estava pesquisando sobre o vapor e vi dessa... Então, aí eles ficam falando para mim, às vezes, esses adolescentes, né, que eles querem peitar a gente, né? Não tem nicotina, não tem. Tem nicotina, tem nicotina. Eles estão colocando cannabis, tem alguns vapors que tem cannabis, então tudo para viciar. Eu falo assim, a indústria do tabaco não quer que você vicie, eles são bonzinhos, eles estão te dando uma... Gente, é bom, né? Não dá para pensar assim. A gente tem que saber que tem a parte boa do mundo e tem a parte que não é tão boa, né? Então... eu lembro que eu ouvi muito e já falei muito sobre isso, desde a questão quando se fala das drogas. As drogas são boas, a sensação que ela causa é boa. Senão ninguém usava. Exatamente. O problema é que não se fala nas consequências que ela vai causar. Isso ninguém fala. E aí, a hora que chega as consequências, muitas vezes é irreversível. Sem dúvida. E assim, ó, o que as famílias têm que saber é que elas vão estar envolvidas nisso, né? A mãe e o pai. É sobre eles que vai recair esse problema. Então, se você tem como abordar, eu falo, é muito mais fácil você abordar, né? Tirar isso, conversar com seu filho com 10, 11 anos do que com 18, 20. Com certeza. Então a gente tem a idade certa para tentar ver. E os pais têm que ficar mais atentos, bem mais atentos. Eu vejo que tem pai que chega no meu consultório com o filho, com doença pulmonar, ele não sabe nada da vida do filho. Não sabe. Eu pergunto assim, eu gosto de perguntar para o pai. 10 anos tem um filho, eu falo assim, ele dorme bem à noite? Não sei, você dorme bem à noite? Eu pergunto assim, o que ele gosta de comer na hora do almoço? Não sei, o que você come na hora do almoço? Sabe, então os Não pais tem proximidade. não tem mais proximidade, não cuidam mais dos seus filhos. Do básico, né? Perdendo Do básico, isso, né? o Não sabe quem são básico. os amigos, não sabe Não sabe quais são os os amigos. lugares que os filhos frequentam. Exatamente. Então acho que a gente tem que voltar a isso, porque isso faz parte, isso eu falo, isso é médico, é isso que eu converso com os pacientes, é tudo, envolve tudo isso, né? Eu morei um tempo e trabalhei junto com o Padre Léo e ele trabalhava, ele fundou uma casa de acolhimento e acolhia dependentes químicos. E uma das coisas que ele sempre trabalhou para as famílias é dizendo que o pai e a mãe precisa voltar a abraçar o filho, mas não só pelo abraço em si, porque a gente já falou sobre isso, que o abraço ele tem poder de cura, mas quando você abraça, você sente o cheiro. Então, o pai abraça o filho que chega, vai sentir se o filho está com cheiro de álcool, se está com cheiro de... vai dizer, mas eu não sei qual que é o cheiro de droga, eu não sei qual que é o cheiro do vapor, mas vai perceber, vê que está com um cheiro diferente, e aí consegue com mais facilidade agir. Então, essa proximidade, né? Até porque se você sabe qual é o cheiro normal do teu filho, quando tiver algo diferente, você vai perceber. Você vai perceber. Exatamente, né? isso, é verdade. E uma coisa que eu vejo, assim, que principalmente agora, essa questão do cigarro eletrônico, porque até pouco tempo atrás a gente falava-se muito sobre o narguilé. Mas o narguilé, lógico, tem todo o mal do uso dele, mas era aquela parafernália enorme, Dá um monte muito de trabalho, mangueira, muito trabalho. Quer dizer, vamos simplificar, coloca dentro do bolso, como diz, quantas carteiras de cigarro, doutora?
Então, 50 carteiras, 50 não é 50 cigarros, são 50 vezes 20. 50 vezes 20. São 1.000 1.000 cigarros. Quer dizer, você coloca 1.000 cigarros dentro do bolso Fora o que não sabe, né, doutora e Cláudia? sai fumando aí na noite Isso em 1.000 termos cigarros. de nicotina, a gente Nicotina. está falando. A nicotina que a gente consegue dosar nesse Fora as outras Fora os substâncias. outros, exatamente. Então, aqui, ó, no cigarro, a própria saúde ou a própria Organização Mundial de Saúde colocou lá, são 4.721 substâncias tóxicas, dentre elas a nicotina. Agora, quantas mil substâncias tóxicas tem no cigarro eletrônico? E não é só por ela, de repente o manuseio, a forma que é feito e tanta coisa que não se sabe. Claro, até porque como é proibido... Não é, eu ia falar, tudo não é legalizado, não tem então tá fábrica valendo. no Brasil. Quando Da não onde se estão sabe. vindo essas substâncias? Que substâncias são essas que estão sendo usadas? A gente não tem acesso a isso. E aí? E como aumentou o número, esses dias eu estava vendo no noticiário o quanto aumentou o número de apreensão de cigarro eletrônico vindo do Paraguai para o Brasil, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, pegando cargas e cargas e cargas. Exatamente. E mesmo, e daí sabe o que eu fico pensando? Aonde compram, né? Aonde compram com tanta facilidade? Tudo clandestino, assim, né? E adolescentes comprando. Então estão vendendo, alguém está vendendo para adolescente, criança. Aqui em Beltrão, eu falo assim, é fácil de encontrar. Em alguns comércios, entra, tá ali embaixo do balcão, aquele monte de cigarro eletrônico. E como não se tem uma fiscalização, então é fácil. Eu chego lá, compro 2, 3, 4. Ah, é proibido. Ok? Mas enquanto não se tem uma severidade ou uma... Porque lei tem, é só fazer Só ela não se cumprir. aplica. Exatamente. Eu vou fazer aqui uma constatação de algo interessante e bem novo. O Conselho Federal de Medicina recentemente criou uma comissão de saúde e espiritualidade, com o objetivo de estudar cientificamente como a espiritualidade e a fé podem influenciar a prevenção de doenças e a recuperação clínica. Aí ele traz aqui, né, alguns pontos aí principais dessa iniciativa e tudo mais. Então, no sentido, é algo novo mesmo, de um mês para cá, tá? Não sei se até a doutora Cláudia sabia disso. Então, através de análise de estudos científicos, né, sobre práticas espirituais, como orações, meditações, e mesmo participação em grupos religiosos, efeitos, né, que essas ações trazem na saúde física, mental e emocional. Então, entender se essa espiritualidade pode ou não melhorar os indicadores, como menor incidência dos AVCs, dos infartos, depressão, número de suicídios, recuperação mais rápida. E claro, complementar, né? Não está substituindo um tratamento médico, similar à prescrição de atividade física, né? O componente espiritual, então, ele deve somar e não interferir em protocolos clínicos. Já teve uma primeira reunião realizada no mês de maio, né, desse ano, com a apresentação de estudos sobre espiritualidade e saúde, desenvolvimento da programação do webinar, e teve agora, semana passada, o primeiro webinar então, realizado com debate sobre evidências científicas, cuidados paliativos e a prática clínica. Enfim, virão outros fóruns, né, de saúde, discussões. Então, algo interessante que vai dar uma mexida aí nesse nosso conselho, né, de medicina, que está pautado muito em questões científicas mais relacionadas à saúde, pensando a saúde física em si, né, orgânica, doutora Cláudia. Então, agora, uma nova frente aí de trabalho, né, com essas questões aí relacionadas às pessoas. Então, acredito que... eu tenho estudado muito sobre longevidade. E quando a gente fala em longevidade, a gente fala em várias coisas, né? Então, a gente fala alimentação, sono reparador, atividade física, controle do estresse, e a gente fala em espiritualidade. E eu acho muito interessante isso, porque a maioria dessas frentes novas que falam sobre longevidade sempre tem a espiritualidade junto. Então, eles falam que não existe uma forma de você prolongar a vida de uma pessoa sem você introduzir na vida dela a espiritualidade. E eu acho isso bem interessante.
E o que é interessante é as pessoas saberem que espiritualidade não é uma religião, né? Porque não é uma coisa específica, a gente não está falando em religião. Então, realmente aquela coisa de você se encontrar com você mesmo. Eu falo assim, escolha aquela que você se identificar melhor, mas siga alguma, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Gente, que maravilha. Olha que bate-papo legal. Mas eu já quero aproveitar que, como está um bate-papo muito bacana, tenho que lembrar do nosso apoiador e do sorteio. A gente já estava quase esquecendo, porque está sendo tão bacana. Eu acho que se nós ficar aqui mais 2 horas batendo papo, como disse, tem assunto e a gente poderia ficar horas e horas, mas eu quero falar um pouquinho do nosso apoiador, a Bolano Casas de Chocolate. Lembrando que você que está na live, você tem que comentar lá embaixo na live, eu quero. Você comentando eu quero, você vai estar concorrendo a esse presente. Nós temos aqui já alguns biscoitos lá da Bolano, aqui também tem. Gente, é algo fantástico. Imagina aquele gostinho de chocolate, aquela coisa que quando você coloca na boca já vem aquela sensação assim que traz derrete na boca, traz aquela sensação de lembrança da infância. Você fala, aquele gostinho de quero mais. Então, escreve na live, eu quero, e você vai estar participando do sorteio desse presente da Bolano, nosso apoiador. E se você não ganhar, não fique triste. Você pode ir até a Bolano e aí você vai escolher entre uma infinidade de chocolates, cafés. É de dar água na boca. Só de falar já tá... Lembrando, David, que o ganhador, na verdade, vai ser anunciado daí na próxima live, no início da live seguinte. O ganhador vai ser anunciado na próxima live. E lógico, então, se já é um compromisso que na próxima live você tem que estar presente ali para você saber se foi você que ganhou ou não. Então, corre lá, escreve, eu quero, e você vai estar concorrendo a esse kit. Então, aí depois a gente vai fazer o sorteio. Já falei umas 10 vezes, cada live eu falo pro Dip, dessa vez vai ser meu isso daqui. Gente, é bom demais. Bolano Casas de Chocolate. E, doutora, quero mais uma pergunta, e essa veio no WhatsApp. Nós estamos agora num período onde o clima está frio. E esse inverno já começou bem mais rigoroso, como a gente não via há muito tempo. Estava vendo que tem regiões que estava -7, sensação de -25. Exatamente. Aqui em Francisco Beltrão, ou na nossa região, pegando aqui o sudoeste, chegamos a temperaturas de -4 com sensação de -12. É loucura. Nesse período, tem alguma coisa que possa ser feito para diminuir as doenças respiratórias? Então, estamos com muito frio mesmo, né? E é complicado, porque o que acontece? Por que se alastram as doenças respiratórias nessa época? Porque todo mundo fica recluso, né? Então, a gente não ventila mais as nossas casas, a gente deixa a casa o dia inteiro fechada, porque a gente não quer que esfrie. Então, então isso é a gente está trabalhando, todo mundo com ar-condicionado, todo mundo... E aí, uma pessoa que esteja com algum tipo de resfriado, ela vai contaminar vários daquele ambiente. Então, apesar do frio, eu sempre falo, abra e ventile suas casas, assim como o carro. A gente esquece, às vezes, de abrir um pouquinho a janela do carro para trocar o ar de dentro com o de fora e dar uma ventilada. Então, nem que seja por pouquinho tempo, meia hora, aí depois você fecha de novo. Então, a ventilação, ela faz isso, essa troca do ar contaminado pelo ar novo que está lá fora e que está mais puro. A outra coisa que as pessoas esquecem de fazer no inverno, as pessoas não fazem muito higiene da mão, né? Então, a gente perdeu esse hábito depois da pandemia, foi maravilhoso, eu achei que fosse se perpetuar e perdeu, de usar o álcool gel, de lavar a mão. Então, tá frio, não vou lavar a mão. Então, eu cumprimento eu mexo aqui, eu saio lá, vou no mercado, eu volto, eu não lavo a mão. Então, e aí eu tô, coçando o nariz, eu tô transmitindo. Então, as pessoas não têm. No verão, você pode ver, a gente lava bem mais a mão no verão. Soa mais, né? Soa mais. Então, vai lá, lava a mão, e no inverno, às vezes, a gente esquece disso. Outra coisa também que faz uma diferença enorme, hidratação. Principalmente aqui falando em pacientes idosos. Não se hidratam, a gente não toma água.
Então, é muito difícil o paciente idoso que está se hidratando, né? Ele toma uma xicrinha de café, uma xicrinha de chá e deu durante o dia inteiro. Então, ele desidrata muito mais facilmente, porque ele perde, né? Ele tá ali, o metabolismo dele está mais acelerado para ele manter a temperatura corporal. E ele precisa de mais hidratação. Então, consequentemente, as gripes, os resfriados ficam mais graves, às vezes só por isso, pela desidratação. Então, são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. Outra coisa que eu digo, né? Os chazinhos que a gente perdeu o costume de fazer, né? Os nossos chazinhos antigos de Aquele chá da vovó. capim-limão, com melzinho, limãozinho, uma coisa assim, ajuda a longo prazo. É uma maneira da gente manter a nossa imunidade. Isso funcionava com os nossos antepassados, funciona com a gente também. Então, às vezes eu falo para os pacientes, né? Vai lá, faz um chazinho, toma, melhora um pouco essa parte de frutas cítricas, algumas vitaminas que você vai encontrar nos alimentos, procurar cuidar de uma alimentação mais saudável, né? Pode ver, no inverno a gente tem vontade de comer o quê? Coisas assim, não tão. A gente não come tanta fruta, tanto verdura, tanto legume. Então, são pequenas coisas que vai contribuindo a gente ter quadros piores, tá? Então, a gente tem que focar nisso também. Isso é uma maneira. E a imunização com a vacina da gripe, que ninguém fez. Ó, por exemplo, assim, ó, eu acostumei isso por conta da minha esposa. Ela nunca deixa faltar em casa o própolis verde. Isso é muito Todo dia. Edip, é sagrado. Porque ela levanta antes do que eu. Ela acorda primeiro. Eu tenho mais hábito noturno. Se precisar, eu ficar até a madrugada acordada, eu fico. Ela dorme mais cedo. Só que daí ela acorda mais cedo. Aí ela já levanta, já vai, já pega, vem própolis. Para mim, para minhas filhas, todo mundo. É todo dia. E vou dizer para ti, doutora, no começo eu achava que era um mito. Mas eu percebi que depois que eu comecei a utilizar esse própolis, passou inverno que eu não peguei resfriado, nada, a saúde mudou. Não, e ele tem propriedades bem, assim, que são realmente corretas e que ajudam no nosso sistema imunológico. Então, o própolis, o mel, né? Você sabe que o mel, ele é um dos antitussígenos mais eficazes que tem? Então, as pessoas nem sabem. E é realmente comprovado que o mel... Com própolis, então... Então, ele é um Olha aí, antitussígeno. vamos pedir para a Marisa trazer já um vidro de mel. Vi que antes tu tava ali... Não, é verdade. Eu falo para lógico, a gente, né, gente, cuidado, a gente não está falando do paciente diabético, né? Que a gente não quer que nenhum diabético aqui piore, mas em termos assim, ó, ele é um antitussígeno. Então, às vezes, ao invés de você usar um xarope que não vai ter benefício nenhum, uma colher de mel à noite antes de dormir. Ele é um calmante natural para tosse. Pode fazer esse teste, vocês vão ver. Dorme-se melhor e a tosse dá uma acalmada. E aqui é uma região riquíssima em mel, né? Nossa, muito. Eu sempre ganho dos pacientes. Mel bom, mel natural. Mel bom, aqui. De qualidade, e diversidade e tudo mais, né? Exatamente. Então, realmente, olha aí, já tem duas coisas aqui já duas receitas fantásticas. Exatamente, que funciona, pode usar. Tem uma outra receita, minha esposa não deixa faltar em casa. Tem todos os dias. É o amor. Amor na família. Ela tá sempre cuidando da gente, cuidando dos nossos filhos. Isso é muito bom também. Melhora muito a imunidade, viu? Com certeza, com certeza. Se o estresse baixa a nossa imunidade, o contrário do o amor fortalece. Com certeza. Né? Com certeza. Quando olha aí, gente. Mais amor. E pode ser com mel e própolis também. Gente, que maravilha, mas infelizmente estamos chegando terminando mais um episódio, né, David? Pois poderia ir bem mais longe, né, Dip? Eu vou deixar uma mensagem final, tá? E aí depois você conduz o encerramento do nosso podcast. Eu agradeço imensamente a presença da doutora Cláudia. Foi uma conversa, eu falei para ela que seria bem descontraída, né? Não deixando de pontuar essas questões de tudo que ela viveu, né? Trazendo à tona aí algumas verdades, alguns mitos e algumas crenças que existem com relação a diversas questões que
de um conteúdo muito, muito valioso, né? Muitas vezes não se encontra isso hoje com essa facilidade que tem das pessoas terem sucesso com tanta besteira, com tanta futilidade. Então, aqui a gente procura trazer conteúdo realmente que vai construir algo na tua vida, que pode estar transformando a tua vida e a vida da tua família. Então, a Bíblia nos conta que Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida. E desde então, a respiração se tornou o compasso da nossa existência. Cada inspiração é talvez um lembrete de que estamos vivos por um dom. Nossa convidada, com a sua sabedoria e vocação, nos ajudou a enxergar que cuidar da respiração é cuidar do sopro de Deus em nós. Que profissão linda! Proteger aquilo que Deus nos deu para viver. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, ele diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, que nós possamos sair desse episódio de hoje respirando mais fundo, com gratidão, com tomada de consciência e fé. E que nunca nos esqueçamos, enquanto há fôlego, há propósito, enquanto há respiração, há esperança. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Gente, que maravilha. Nós chegamos ao final de mais um podcast, de mais um episódio do Além da Razão. E hoje nós atravessamos mitos, hoje nós conhecemos verdades, quebramos tabus que acabam envolvendo a nossa vida e, lógico, hoje de modo muito especial, a nossa saúde. Ouvindo quem de fato entende, quem sabe do que está falando. Então fica aqui o convite para você acompanhar o nosso próximo episódio, lembrando que informação salva a vida, que pequenas escolhas do dia a dia fazem toda a diferença e que a prevenção ainda é o melhor remédio. Por isso, doutora, muito obrigado por estar aqui conosco e eu queria pedir que a senhora deixasse uma palavra para quem está nos acompanhando, para quem está ouvindo o podcast, pudesse deixar a sua mensagem final para esse povo. Eu vou falar assim. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei imensamente honrada de estar aqui. Foi realmente assim um convite que me trouxe muita alegria. Como você mesmo falou, Diego, para mim não precisa estudar nada, não. Eu queria saber se eu tinha que estudar alguma coisa para mim falar aqui hoje, porque sempre quando eu vou falar alguma coisa eu tenho que rever algum assunto, né? Mas não foi necessário. Fiquei muito contente. Eu acho assim que isso é um tipo de coisa que a gente realmente tem que fazer no nosso dia a dia, é conversar sobre espiritualidade, sobre saúde, principalmente no meio médico, que não tem esse assunto assim tão comum. É muito difícil a gente ter conversa sobre isso. Os pacientes gostam de ouvir isso, eles se identificam conosco dessa maneira. E que você falou é muito importante. A prevenção é o melhor tratamento. A medicina hoje em dia ela está indo para esse lado, o lado da prevenção. Então a gente a gente está aprendendo a prevenir as doenças para não ter que tratá-las depois. Então eu agradeço muito. Fica aqui uma dica para vocês que realmente passem esse vídeo para quem vocês puderem, para os familiares de vocês, porque a gente deu várias dicas aqui de como viver melhor. E boa noite a todos vocês e obrigado por terem nos assistido hoje. Que maravilha. Amém. Mais uma vez, doutora Cláudia, muito obrigado porque esteve conosco nessa noite e trouxe com clareza aquilo que muitos preferem ignorar de falar. E com certeza isso vai ajudar muitas pessoas a ir além da razão. Quero lembrar você que acompanhou o programa, compartilhe. Deixa ali o seu joinha, isso é importante. Não esqueça, nós vamos ter agora o sorteio do nosso brinde, que é lá da Bolano, de Casa de Chocolates. Lembrando que você tem que ter escrito aí embaixo, se não escreveu, dá tempo. Corre lá, escreve, eu quero. E aí você vai estar participando desse sorteio maravilhoso. Nós vamos fazer o sorteio agora, mas nós vamos revelar na próxima quinta-feira. E aí você vai poder acompanhar o sorteio
e vai ver se você foi ou não o ganhador. Então, muito obrigado, curta, compartilhe e marque alguém, como a doutora disse, marque alguém porque aqui teve muita coisa bacana. Gente, eu sou David Orix e esse foi mais um programa Além da Razão, a voz que desafia, a voz que provoca e que faz pensar. E aquilo que eu sempre digo, a pergunta é só o início, a resposta nem sempre é o final. E isso aí, pessoal, lembrando que da mesma forma que na próxima live nós vamos divulgar o sorteado dessa noite, o da quinta-feira passada, vamos ver quem foi o ganhador, já temos o pessoal aí da equipe técnica, vamos ver quem que vai levar um kit da Bolano Casa de Chocolate. Lembrando que se você quiser, pode nos convidar para a gente degustar junto. A gente vai adorar estar junto com você degustando esse presente aí. Foi a Zenaide Stumps. Zenaide Stumpf. Então, Zenaide, parabéns, obrigado a você que acompanhou a live, que esteve conosco e foi a Felizardo e ganhou esse brinde aí da Bolano Casa de Chocolates. Continue conosco, compartilhe a live, chame mais pessoas para proporcionar para mais pessoas poder, assim como você teve a sorte, outras pessoas poder ganhar. E continue nos acompanhando. Pode Isso passar é lá muito na clínica, importante. David, de retirar o prêmio. Lá na Clínica de Urologia Dr. Deep. Vai lá, vai estar com o seu nome, só passar a buscar o seu prêmio. Então, Zenaide Stumpf.